Vocês gostam de uma fofoca, né? Mas é horrível. Aí vão dizer que ela era garota de programa. E se fosse, entendeu? Quando no dia do velório, você esteve fora como se você fosse uma marginal, como se você fosse uma rambeira se aproveitando de uma situação. Vocês viram a cara dela, né? Vocês viram, olha o olhar dela, né? Que você tava fora como se você fosse uma marginal, como se você fosse uma rameira, chamou de puta. Chamou de puta. Eles ficavam alertando a Ayrton pra ter cuidado com ela, porque de repente, sei lá, enfim, pra ele não se aventurar, mais uma aventura aí, né? Mais uma pessoa que ele pode se relacionar, expor publicamente e tal. Olha, E pensou. não, É uma é que eu pergunta- tenho que é uma tomar pergunta cuidado difícil, com o né? que eu falo, porque eu sei muita coisa. Eu sei demais, eu sei demais. Então, é uma pergunta difícil. Não, não é difícil. O fato é que a família tinha razão. E ele morreu sabendo disso, tá? A família tinha razão e ele morreu sabendo disso. Então, Agora chega. Então, acho que sim, as críticas que são pessoais, maldosas e julgamento é que eu não admito mais. Eu acho que eu já fui julgada pra caramba. Chega, falta de respeito, chega. Não julguem, porque já provei meu trabalho, aqui vim e tudo mais. Então, eu não preciso mais que ninguém fale por mim. Mas crítica faz parte, né? Gente, eu achei um baixo nível do Clodovil. Cara, eu achei de um baixo nível. Eu achei que ele foi grosseiro. Eu achei que a Adriane Galisteu se deu muito bem nessa entrevista, que ela mostrou, assim, elegância, sobriedade, não brigou com ele. E ela tem só 21 anos de idade, hein? Eu achei que ela é muito madura para a idade dela e muito inteligente. Eu falei que a inteligência emocional dela é grande. E eu queria dizer para vocês o seguinte: eu só me baseio pelo que diz o Ernesto Rodrigues. Eu não quero saber de fofoca que outras pessoas falam disso, que falam daquilo, assim. Eu só me baseio pelo Ernesto Rodrigues. E Ernesto Rodrigues só fala da gravação de áudio. Esse negócio que teve dossiê, o que dossiê descobriu, que se tinha foto, que se não tinha foto, e que se ela pegava isso, que pegava aquilo, que pegava geral, que eu não quero saber, tá? Eu só quero dizer pra vocês, reforçar pra vocês que grampo não se faz. E que a gente não se mete no relacionamento de ninguém, porque a gente não sabe dos acordos que o casal tinha, tá bom? Ela também fala aqui sobre o carro que ela ganhou dele, né, o Uno Mille, né, que tava em cima dele um buquê de rosas no capô, olha que legal, né, e a placa do carro era Dri, né, de Adriane, Dri 7770, né. Ela falou que só faltava um laçarote e o papel celofane, né. Aí ele brincando, né, isso é um presente de agosto. Lembra que a gente tava falando de junho, de julho, né? Que de julho ela tava na Europa com ele, com a família dele. Agora a gente tá falando de agosto. Ela, mas por que agosto? Eu estranhei. Não é dia dos namorados, não é nada. Ele, por isso mesmo, né? Não tem data nenhuma. É um presente de agosto. Aí eu enchi o beco de beijos, ficamos sem palavras. Entrei como uma louca no carro e corri pra mostrar pra minha mãe. Liguei também pra mãe dele. Ganhei um carro novinho. Aí a dona Zaza falou, ele me contou. Disse a Zaza, vem cá que eu quero dar uma volta. Zaza, Bia, a sobrinha mais velha que eu tava falando pra vocês, e eu, lá fomos nós. Depois jantamos todos no apartamento do Pacaembu. Nosso convívio na Europa me dava a ideia de fazer parte da família. Mais uma vez ela tá dizendo isso, tá bom? Ela tá dizendo que ela tava se sentindo inserida naquela família. Olha isso, ela dava carona pra Zaza e pra Bia, gente. A Bia, Bix, como eu chamava, era como uma irmã mais novinha. Passamos aquele fim de semana na fazenda de Tatuí e na volta acompanhei a Zaza ao shopping, olha isso! Éramos confidentes de copa e cozinha, do tipo de ficar conversando enquanto se fazem as unhas. Tanto que depois de levar o Beco ao aeroporto, no Mercedes dele, naquela noite de terça-feira, dia 24 de agosto, para Frankfurt e de lá para o GP da Bélgica, fiz o que achei mais natural. Fui dormir na casa dos pais dele, na cama dele. Olha isso, eu não falei pra vocês que às vezes, quando ele não estava presente no Brasil, ela ficava com a família? Olha aí, ela levou ele no aeroporto, dirigindo o Mercedes dele, ou seja, depois voltou pra casa dele, sozinha dirigindo o carro que era dele, ou seja, ele tinha confiança de que ela podia dirigir os carros dele, tá bom? Não levou ele nem de Uno Mille, levou de Mercedes. E depois, na volta, ela foi devolver o carro na casa da família dele e dormiu. Dormiu aí na casa da família, tá? No quarto que era dele. Ou seja, nesse momento daí, ela não devia estar com a chave do apartamento da Rua Paraguai, né? Porque senão ela teria ido pro apartamento dele, né? Que é aquele apartamento e que depois no final, ela já estava com a chave daquele apartamento, tava meio que morando lá, né? Mesmo quando ele não estava em São Paulo, ela estava lá.
Mas pelo visto aí, em agosto de 93, ela não estava com a chave desse apartamento porque ela foi para casa da família dele, para dormir no antigo quarto dele, o quarto do Ayrton sendo dentro daquela casa daquela família, tá? Ayrton voltou do circuito de Spa-Francorchamps, que é na Bélgica, tá, gente? Bufando com seu quarto lugar, sentindo o campeonato escorrer-lhe por entre os dedos. No aeroporto, me perguntou meio brusco: e a chave da lata de sardinha, onde é que tá? A lata de sardinha é a avó, respondi. Ele literalmente fugiu da imprensa no meu Fiat. Pra você ver, gente, que isso é uma coisa que eu já falei pra vocês. Falei pra vocês quando eu mencionei o relacionamento dele com a Christine Ferraciu, que quando ele ia mal nas corridas, né, quando ele ia mal, ele ficava de muito mau humor, ficava fechado, ficava sisudo, ficava carrancudo, às vezes dava as suas patadas, e tá começando a dar patada aí na própria Adriane Galisteu. Cadê aquela chave da lata de sardinha? Porque ele queria voltar para casa, né? Ele acabou de chegar em São Paulo, queria voltar para casa dirigindo o Fiat dela, até pra imprensa não seguir muito ele com algum carro mais caro, mais esportivo. Só que a Adriane Galisteu é uma pessoa que responde muito de bateu, levou, sabe? E lata de sardinha é tua avó. Até porque isso... Ué, tu me deu o presente, tu acha que é lata de sardinha? Me deu por quê então, né? Hein? Te enxerga? Tá putinho da vida, tá? Melhora aí o teu ânimo, que não tem nada a ver com isso. Melhora teu ânimo. Aqui, ó. Ele literalmente fugiu da imprensa no meu Fiat. Uma dessas repórteres ainda quis persegui-lo na Marginal, mas alguém se esqueceu de que o nome dele era Ayrton Senna, mesmo no Fiat Uno Mille, tá certo? Ele faria um estrago, tá? Meu carro padecia nas mãos dele, é verdade. Ele tomou gosto em pilotá-lo na cidade, acelerava fundo só para me provocar. Na verdade, ele não era Ayrton Senna no trânsito, no sentido de que respeitava os sinais e sabia onde dava para correr e onde definitivamente não dava. Só que de vez em quando tinha tentação de entrar por aquela pista exclusiva para ônibus, vazia, 2 da manhã, na Avenida 9 de Julho, e pisar como se estivesse na sua McLaren. Era vrum e sumia. De vez em quando, a Booker da Elite ainda saía minha captura em desalentados DDIs. Mas até que um dia deu certo. Surgiu uma campanha da Iodice. Olha aí, da Iodice, gente! Uma grife de jeans. Gente! E foi aí que ela conheceu Alexandre Iodice, que hoje é marido dela, tá bom? Tá? Ela mesma falou, eu conheci Alexandre Iodice já há muito tempo. Anos depois é que ela veio se casar com Alexandre Iodice, tá? Eram fotos, né, de só outdoors. 4 fotos diferentes, com a garantia de padrão Cláudio Elizabetsky, não sei quem é esse fotógrafo, tá bom? De uma das fotos eu me lembro, a mulher, no caso eu, com cara de tédio, dizendo: homens, eu não tenho saco. Ao primeiro outdoor que vi, até parei o carro. Eu estava irreconhecível, era apenas uma pausa para o comercial. Dia 3 de setembro, já estamos agora em setembro de 93, tá bom? Uma sexta-feira, voo 702 da Varig, rota São Paulo-Lisboa. Esperava pelo casal Ayrton Senna e Adriane Galisteu outra vez. Só que a escala em Portugal ia me preencher uma saudável curiosidade, reforçada pelas caronas que eu costumava pegar nos longos telefonemas trocados pelo Beco com seu paizão de adoração, o Braguinha. Luísa está louca para conhecê-la, garotinha, dizia o Braga. Ele eu vivia vendo, nas curvas e nas retas dos circuitos, mas conhecendo como conhecia, sabia que a Luísa só podia ser o amor que é. Desembarcamos em Lisboa e seguimos para o meu esperado encontro na Quinta da Penalva, onde mais uma vez nos instalamos. Escala estratégica e afetiva antes de mais um GP, o de Monza, tá? Que fica na Itália. Na casa do Ayrton, como apelidar o Braga. Ficamos, que é aquela casa anexa que eu falei pra vocês. Ficamos ele e eu. E olha que nessa época ele já tinha a casa do Algarve, né? Então toda vez que ele pousava em Lisboa, ele podia pegar o carro e ir direto pro Algarve se ele quisesse, né? Dar umas 2 horas e pouca de viagem. A Ayrton Senna faz aquilo em 1 hora, tranquilamente. Mas ele sempre passava 1 noite ou 2 noites na casa do Braguinha, mesmo já tendo a casa dele no Algarve, tá? Que ela, como ela falou, é uma escala afetiva. Ele passa ali um pouquinho de tempo com o Braga, com a família do Braga, com a Luísa, com as filhas do Braga, e depois ele vai pra casa dele no Algarve. E aí ela fala que a amizade com a Luísa, a mulher do Braguinha, foi imediata, tá? E ela explica que a Luísa, diferente do Braguinha, não gostava muito de ver as corridas, de ir pros circuitos. E aí ela fala aqui, ó, Luísa não nos acompanhou a Monza, ou seja, a Adriane Galisteu foi a Monza. A prova, mas a Milão sim, ou seja, ela foi do tipo, eu vou a Milão, espero vocês aqui, tá? Vocês vão ali em Monza, corrida e tal, depois vocês encontram a gente aqui em Milão.
Assim como a Luísa não nos acompanhara antes e assim como não tinha intenção de nos acompanhar em qualquer outra corrida, nem ao Estoril, que fica, gente, o Estoril fica a 6 quilômetros da sua quinta, da Quinta da Penalva, né? Tão perto que dá pra ouvir de lá os roncos dos motores, né? E aí ela explicava, eu fico nervosa demais, pela televisão é mais tranquilo. Gente, eu quando fui a Sintra uma vez, eu vou a Sintra direto, porque Sintra fica aqui do lado de Lisboa, né? Mas eu uma vez em Sintra, eu estacionei o carro, saí do carro e tô ouvindo um barulho que é barulho de carro de corrida, tá? Não é de Fórmula 1, mas é barulho de carro de corrida, a gente consegue reconhecer. E aí eu disse, nossa, eu realmente estou muito perto de Estoril, né? Do circuito de Estoril. Eu que nunca fui ver o circuito de Estoril ainda, mas assim, eu vi que realmente quando você tá em Sintra, você consegue escutar o circuito de Estoril. Sabia o que ela estava falando. Eu tinha assistido ao que se pode chamar de estresse de corrida em Hockenheim. A mãe do Beco assistiu a toda a prova de pé, no auge de sua tensão. Não se sentou um minuto sequer. Murmurava rezas sem parar. Viviane se segurou numa cadeira, fechava os olhos e também orava. Respeitava a fé de ambas, embora evitasse participar das cerimônias de bênçãos, que podiam demorar 20, 30 minutos e que a irmã submetia o Beco às vésperas de algumas provas. Olha só, elas ficavam fazendo bênção e rezas em cima do Ayrton Senna, às vezes por meia hora, as duas, a mãe e a irmã. Uma coisa de culto, meio êxtase, meio oração. Parecido com o que o pai do Lali, pastor evangélico, ministrou na manhã do velório, de novo, sem a minha presença. E aí ela fala do GP da Alemanha, que acabou o combustível dele, né, por um erro de cálculo dele. E aí ela fala que do GP de Monza ali na Itália, né, ficaram coisas para não se esquecer. O magnífico hotel às margens do Lago Como, né, que é o Villa d'Este, né, gente. Eu vou ter que mostrar para vocês, que eu gosto de mostrar essas coisas. Eu vou ter que mostrar aqui para vocês. Vocês estão conseguindo ver bem? Olha isso. Olha isso. Olha o Lago de Como, a piscina. Ai, gente, olha, eu amo. Olha isso. O lago, olha, minha gente. Gente, você ter dinheiro é uma coisa fabulosa, minha gente. E essa parte aqui do livro eu sempre achei muito bonitinha, desde a primeira vez que eu li lá. Gente, eu li isso daqui já faz o quê? Uns 25 anos atrás? E tô lendo aqui de volta, né? Essa parte eu acho muito bonitinha. Porque primeiro mostra como é que era esse temperamento dele que eu falei pra vocês, né? De que quando as coisas iam mal pra ele no trabalho, ele ficava intragável e podia tratar muito mal qualquer pessoa. Mas mostra o quanto que ele já estava mudando um pouco e às vezes brotava um sentimento nele de arrependimento pelo que ele estava fazendo, né? Lembro-me também da nuvem negra que o Ayrton saiu carregando sobre a cabeça ao final de uma prova que abandonou. Olhem que eu conhecia o mau humor do moço, hein? Mas naquele dia, já à noite, ele se superou. Foi do autódromo ao hotel sem dizer uma única palavra. Subiu direto para o quarto. Requisitou o room service. Não me perguntou nada. Simplesmente escolheu um jantar para nós dois. Assim, tipo, foda-se, vou escolher essa comida aqui para nós dois e pronto. Mas o hotel estava em festa e, apesar de tudo, lá de baixo gritavam: Senna, Senna. Ele se derreteu como um sorvete fora da geladeira, mas eu perdi. Como são loucos esses italianos. Loucos por você, eu disse. Uma história posterior de Ferrari, aposentadoria, sei lá, pode ter se consolidado naquele momento contraditório de raiva e paixão. Ou seja, ele nutria essa ideia de correr pela Ferrari, né? E ele sabia que os italianos gostavam muito dele. E aí olha que bonitinho, olha ele caindo em si e percebendo o quanto ele às vezes era intragável. Aí olha que ele pergunta: tá difícil de me aguentar, né? Ele finalmente quebrou o gelo. Prometo que assim que sairmos da Itália, eu deixo a tromba aqui no quarto. Involuntariamente, ele me dava uma bela ideia para um presente, um elefante de pelúcia. Um dia eu o encontraria. Mas ele adorou a brincadeira. Naquela noite levantei-me pé ante pé quando ele já dormia. Fui ao banheiro e escrevi no espelho com batom: bom dia, sorria, né? Do tipo, vamos ficar felizes, alegre, entendeu? As coisas às vezes vão mal no trabalho, mas e aí? Entendeu? Você é tricampeão, você é incrível, piloto incrível, as Williams estão muito melhores. Às vezes você erra porque você calculou errado o combustível, você é um ser humano, seres humanos às vezes erram, né? Nem sempre a gente ganha. Mas vamos melhorar o ânimo, o espírito para fazer bem a você mesmo. Isso acaba fazendo bem a quem tá do seu lado também, né? Ó, desenhei uma boca sorridente cheia de dentes.
Assim como ele fazia campanha junto a mim contra a Coca-Cola e o McDonald's, eu também tinha meus palanques. E o palanque dela era sorria, seja feliz, seja alegre. E uma das coisas que o Nuno Cobra fala, o Nuno Cobra, o preparador físico dele, né, fala sobre a Adriane Galisteu, é de que ela fazia justamente isso, jogava ele pra cima. E o Nuno Cobra também fazia isso. E tem um momento do livro que ele fala assim: vai, Adriane, você ataca por esse lado que eu ataco pelo outro. Pra deixar ele alegre, leve, feliz, tá certo? Convencê-lo de que rindo ele ficava mais bonito. Todo mundo rindo fica mais bonito, tá? De que cabelo um pouco mais compridinho lhe caía bem. E caía mesmo. De que quando em quando valia a pena comprar uma roupa diferente daquelas que ele recebia no automático, por mais bonitas que fossem, presente da Hugo Boss, sua patrocinadora. Olha só, às vezes nem comprava roupa, ganhava roupa. Quanto mais rico você é, mais rico você fica, porque você nem gasta mais dinheiro comprando roupa, as pessoas te dão as coisas. Hugo Boss aparece, não sei o que, olha, te dando isso aqui, ó. O que eu não suspeitava é de que havia mais coisa entre o céu e a terra do que poderia ser solucionado com uma carinha risonha, é óbvio, né? Ayrton Senna, o piloto, estava numa encruzilhada profissional. As 2 semanas de intervalo entre o GP da Itália e o GP de Portugal, que seria no dia 26 de setembro, significavam dias de agradável convivência com os amigos de Sintra, do Algarve e os camaradas brasileiros. A temporada de 1993 foi uma frustração para mim e para meu namorado, já que ele se acostumara a andar sempre na frente. Ayrton, que saboreava no início a ilusão de que estaria no páreo, foi vendo o campeonato escapar-lhe pelas mãos, mas ainda assim ele terminou em segundo lugar, viu? Aí era tal história, percorria vários verbetes daquele que poderia ser um dicionário do mau humor. Ranzinza, rabugento, cara amarrada. Ele chegava a ficar horas sem dizer a alguém que estivesse por perto nada que não fosse um implicante sim ou não. Horas. Perguntava alguma coisa pra ele, sim. Ou perguntava outra coisa, não. Só isso. E Cristine Ferraciu já tinha mencionado isso no livro do Ernesto Rodrigues, de que, ó, eu não tenho 19 anos de idade, tá? Minha vida não tá começando agora, né? Eu tenho a minha vida, eu tenho minhas coisas pra fazer e tá ruim pra você, eu tô vendo que tá ruim pra você, eu tô tentando te animar, mas você também não supera isso, fica aí desse seu jeito aí. Ainda por cima me ataca, que atacava ela, não atacava? Dizia, as pessoas não vieram te ver, né? As pessoas vieram me ver, né? Do tipo, sua irmã não veio te visitar, veio me visitar, né? Achava que todo mundo tava só atrás dele, não atrás dela, ou seja, não tinha mais amigo, não tinha mais família, né? Ele que importa mais, né? A carreira dele que importa mais, ele tá ranzinza, todo mundo tem que respeitar que ele tá ranzinza, só a carreira dele que importa. E aí, ainda por cima, a mãe da Cristine tava com câncer, ele também desdenhou disso, né? Que tinha que estar do lado dele, apoiando ele. A mãe com câncer, dane-se também, né? Câncer dela também, né? E aí, Cristine disse, olha, eu não sou aquele tipo de mulher que precisa de você, tá bom? Ou você também se doa nesse relacionamento daqui, ou então beijo, tchau, fica pra uma outra vida, tá bom? Né? E no caso da Adriane Galisteu, ela também tá reparando que tudo isso está acontecendo, mas ela é tão nova, ela tá se doando muito, gente. Se vocês repararem, a Adriane Galisteu tá se doando muito nesse relacionamento. E do tipo, ela tá vendo ele desse jeito e ela é tão nova, ela é tão honesta com os sentimentos dela e gosta tanto dele que ela tá fazendo de tudo pra tentar melhorar o ânimo dele, né? Ela tá vendo ele assim e ela tá... Gente, o que eu posso fazer? Aí desenha um sorriso feliz no espelho, escreve bom dia, sorria, né? Tá tentando jogar ele pra cima. Aí liga pro Nuno Cobra pra saber o que ela pode fazer pra poder ajudar, né? Ela tá se doando bastante. Nuno Cobra, que conviveu com ele 10 anos e apareceu no Algarve em setembro de 93, com aquele sexto sentido de quem sentiu a tempestade e queria ajudar, foi quem me consolou, didático. Aí ele fala pra Adriane, ó, já foi muito pior. Acho que você está fazendo bem a ele. E era uma coisa que todo mundo falou, né? Todo mundo dizia, eu acho que a Adriane Galisteu fez bem a ele, tá? Ou seja, já foi muito pior, então vocês podem imaginar o que a Cristine Ferraciu já passou na mão desse cara, né? Se era assim que fosse. E era vê-lo voltar de sua corrida diária de 1h30, às vezes mais, uma rotina religiosa que ele naquele momento parecia praticar por dever e não prazer. Que eu brincava com o Nuno. Ataca de lá que eu ataco de cá. Lembra que eu falei pra vocês? O rosto dele desanuviava. Era batata. O rosto dele desanuviava e não... Era raro a gente encerrar a brincadeira rolando pelo gramado ou jogando-se na piscina. Até a Zaza, mãe dele, o Ayrton teve coragem de empurrar dentro d'água num dia glorioso de verão.
Isso é uma coisa que eu queria dizer pra vocês, que esse livro, assim como outros vários amigos dele, vão narrando várias brincadeiras que eram muito comuns de Ayrton Senna e outras pessoas próximas, né? Eles tinham muito essa brincadeira de jogar as pessoas dentro da piscina com roupa e tudo, e um dos grandes amigos dele, que era o Gerhard Berger, né, que era piloto também tinham brincadeiras que iam escalonando, gente, elas iam escalando, né? Ficando cada vez mais absurdas. Todo mundo acha isso muito divertido. Eu não acho. Eu ficaria bem chateada com esse tipo de brincadeira. Ficar jogando as pessoas com roupa e tudo dentro da piscina. Talvez seja engraçadinho uma vez ou outra, mas toda hora, né? Dona Zaza, já falei pra vocês, Dona Zaza foi jogada na piscina no casamento dele. Um amigo dele jogou Dona Zaza da água. Eu sei que foi no final do casamento dele com a Lilian de Vasconcelos, mas assim, algum amigo dele jogou Dona Zaza na água, sabe? Gente, era tão engraçado, as pessoas brigaram com ele. Então, assim, tinha essa mania. O Gerhard Berger, a Ayrton Senna tinha uma pastinha, né? Uma pasta 007, onde ele guardava passaporte, a carteira, a agenda dele, chave, essas coisas, coisas importantes, né? E aí lá no Lago de Como, não falei pra vocês do Lago de Como, do Hotel Vila Deste, o Gerhard Berger pegou a pasta dele e jogou a pasta no lago, tá? Tá bom pra vocês isso? Tá tranquilo? Vocês acharam que isso é uma brincadeira sadia, saudável? Tranquilona? Tranquilona isso? Por sorte, caiu ainda no gramado, bem perto do lago, não chegou a cair na água. E aí o negócio ia escalando, porque a Ayrton Senna também fazia umas brincadeiras bem pesadas com Berger, e nesse nível. Todo mundo conhece a história de que uma vez Gerhard Berger pegou o passaporte do Ayrton Senna sem que ele percebesse, pegou uma revista Playboy, tá? Recortou uma área muito específica daquele quadrante que eu falei pra vocês. Lembra do quadrante da Adriane Galisteu? Era de uma outra moça. Recortou o quadrante dessa outra moça e colou bem em cima da foto do Ayrton Senna no passaporte. A Ayrton Senna não viu. E a Ayrton Senna tava voltando da Austrália, eu acho que era isso, né? Voltando da Austrália em 93. E quando ele vai apresentar... o pouso era em Buenos Aires. Quando ele apresenta o passaporte dele, o cara da Polícia Federal da Argentina abre o passaporte e vê, né? Aquela imagem bem certeira ali, bem da meiuca do quadrante. E aí o próprio... É tão absurdo que o próprio policial fala, eu acho que fizeram uma brincadeira com o senhor. Aí ele mostra o passaporte, né? E assim, ele teve que se explicar um pouco do que estava acontecendo. Foi Gerhard Berger. Pô, a polícia quer saber se foi Gerhard Berger? A polícia quer saber que... é tão engraçadinha essa brincadeira de você. Você e o Gal... Que engraçadinho vocês, A polícia quer saber desse tipo de coisa? De que vocês são muito engraçadinhos, que jogam um na piscina, que pega passaporte, que joga maleta. Gerhard Berger que já jogou também uma mala dele também do helicóptero, lá de cima do helicóptero, uma mala do Ayrton Senna, tá? E outras coisas mais que a Ayrton Senna fazia com o Gerhard Berger. Acho excessivo, acho desnecessário. Consigo ver a amizade deles? Consigo. Consigo ver a proximidade, né? A intimidade? Consigo, mas assim... acho desnecessário. E aí ela menciona, né, o quanto que foi difícil esse final de 93, como foi tenso essa passagem dele da McLaren para a Williams. E ela escreve ali, lembro-me bem, foram 6 dias e 5 noites dificílimas, de tensões quase permanentes, que cediam às vezes um ou outro intervalo de relax só. Tá? Nossos adversários principais eram o fax, que não parava de vomitar uma papelada que ele lia e relia com a expressão carregada, o telefone, que sempre cobrava conversas de 1 hora, 2 horas, às vezes com seu pai, o Sr. Milton, para vocês verem como o Sr. Milton, ele tinha muita influência na vida da Ayrton Senna, sobretudo nessa sua parte da carreira, né, parte profissional e tudo, né? O Milton estava em todas. E com o Fábio Machado que é primo dele, tá? E que faz parte da Senna também, da empresa Senna, e no escritório de São Paulo, mas quase sempre com o Julian Jacobi, que cuidava dos interesses profissionais dele lá na Inglaterra. O Julian, que não é brasileiro, né? O Julian, que era uma espécie de advogado dele, de empresário dele, que cuidava dos interesses profissionais dele na Inglaterra. E o tempo, a dúvida, a espera, a indefinição o exasperavam, mais até do que as derrotas que lhe surrupiaram o tetracampeonato aí em 93. Marquei no relógio um desses telefonemas, DDI, tá? Então seja um telefonema internacional. 5 horas.
5 horas e 40 minutos, quase 6 horas de telefonema. Com quem? Com Frank Williams, dono da Williams, né? Ele estava tenso. E o que eu ouvia de passagem, toda vez que ela passava ali perto do telefone, era: mas Frank, veja bem, Frank. Então, olha só, ele passou quase 6 horas conversando com Frank Williams, né? Ele não comia, tentava beliscar uma saladinha, mas batia com o garfo na mesa com fúria inexplicável. Deve ser o francês. Eu nem perguntava nada. Sozinha ali com ele, não queria botar lenha na fogueira, mas ele estava achando que Alan Prost estava ferrando ele de alguma forma, né? Inclusive, o Frank Williams queria muito que a Ayrton Senna corresse sim na Williams em 94 e bateu o pé. O próprio Frank Williams queria sim que fosse a Ayrton Senna, e aí o Prost falou: então eu vou embora, então vou me aposentar de vez mesmo, porque com a Ayrton Senna eu não corro. Embora depois eles tenham ficado amigos e vocês vão ver isso. Dormir, então, nem pensar. Ele vestiu o pijama e, sem mais delongas, começava a distribuir as cartas para um jogo de tranca que, pressentia eu, ia varar a madrugada. Quando a família estava no Algarve, costumávamos jogar. Ele e eu em dupla, contra a Zaza e a Bia, que é a sobrinha mais velha, né? Adorávamos trapacear. Agora só os dois, ele casmurro, né, de um casmurro, né, vocês lembram? Sem dizer nada, eu tentava desanuviar o clima, tá vendo? Ela faz isso, ela tenta desanuviar o clima, né? Roubava pra valer. Ele estava tão entretido em suas próprias inculcações que não percebia. Você já tava roubando horrores e ele não percebia, porque pra ele aquilo dali ele tava só tentando ver se o tempo passava. Íamos dormir com o canto dos primeiros galos. Tem uma parte que eu acho muito bonitinha, desde a época que eu tinha lido, né, esse livro, em que ele, nesse auge dessa troca da McLaren pela Williams, e também vendo que não vai ganhar o campeonato de 93, ele às vezes cai em si e percebe que ele tá sendo uma desgraça para quem tá do lado dele, né? E que aí ele fala assim: não liga não, pedia ele com gentil penitência, espera por mim, fica por perto, me serve de travesseiro que eu preciso de você. E aí ela dizia: então me dá um único sorriso, pedia eu. Ele ria da criançona que eu não conseguia disfarçar. Aquele sorriso me bastava. Eu tinha a paciência do mundo para esperar o Beco, né, para que o Beco triunfasse sobre o Senna. Nunca fui daquelas mulheres impertinentes que, ao ver o marido amuado, perguntam: bem, o que você está pensando? O amor que prevalece é aquele em que há uma troca desinteressada e espontânea. Se houve, aliás, segredo numa relação que durou 14 meses e duraria a eternidade, ela achava isso, que duraria a eternidade, e eu não estou brincando com isso, foi que eu pude lhe emprestar muito da minha jovialidade molecona, né? E ele me ensinou virtudes como respeito à privacidade, a dedicação. Esse respeito à privacidade, eu teria algo a dizer contra, mas tudo bem. A dedicação incondicional e o silêncio providencial, coisas que só a maturidade conhece. Mas assim, sim, eu acho que ela era muito madura, tá? Embora também fosse muito jovial e muito molecona. É uma mistura legal, né? Não falei pra vocês que a Ayrton Senna também tinha umas misturas assim muito díspares? Não falei pra vocês? E aí tem umas partes assim que a família certamente não gostou. Que ela fala assim: bom, tudo isso daí é uma teoria, né? Essa teoria de que ela ensinou isso pra ele, e ele ensinou isso pra ela, e de que talvez ela passasse a eternidade com ele. Ela fala: isso aí é tudo uma teoria. Mas não passaria de uma linda explicação se também não rolasse entre nós roçar de pele, toques, beijos, pelos, tá escrito pelos, tá? Músculos rijos, tesão, amor e sexo. Desculpem o súbito e indiscreto entusiasmo dessa revelação, mas éramos um casal de qualidade e de quantidade. Vocês me entendem, não entendem? Eu acho que a família não gostou. A gente que tá aqui do lado de cá lendo tudo isso, eu adoro. Quanto mais quiser me contar, mais eu gosto. Mas eu acho que a mãe, o Ayrton não deve ter gostado da irmã. Então merecíamos uma lua de mel, não merecíamos? Não conheço caso de mulher nenhuma que tenha dormido tanto antes de uma lua de mel. Mas o durante, fora um pequeno incidente gástrico do noivo, foi daquelas coisas para não se esquecer nunca mais. Do lugar, a conta do hotel, essa também literalmente inesquecível. Para culminar, tiramos nossas férias só de amor entre o GP do Japão, em Suzuka, e o GP da Austrália, a última corrida da temporada de 93, ou seja, entre o GP do Japão e a Austrália, eles foram para Bora Bora, tá? É aquelas célebres fotos que vocês já viram dessa viagem deles para Bora Bora. É um lugar lindíssimo, lindíssimo, um dia eu queria ir.
se um dia eu tivesse dinheiro e coragem também pra cruzar o mundo todo pra ir pra Bora Bora, mas assim, a água do mar é do tipo descanso de tela do computador, sabe? E aí você vai dizer, ai, Neida, mas Arraial do Cabo também tem um mar assim super azul, mas Arraial do Cabo é gelado, né? E Bora Bora não é, né? Pois não é que no embalo da lua de mel, antes e depois a maré virou? Lua de mel em dose dupla, vitória em Suzuka, apesar de um probleminha com o iniciante que logo vou contar. E em Adelaide, o último GP em que Ayrton vestiu as cores vermelha e branca da McLaren, ele foi de novo o primeiro no pódio. Foi a última vez, né, que ele subiu no pódio. Essa foi a última vitória que ele teve na Fórmula 1. Foi aí em Adelaide, né, na Austrália, junto da Adriana Galisteu. E é muito legal, porque nessa corrida, que é a última do ano, ele ficou em primeiro lugar e o Alain Prost ficou em segundo lugar. Mas o Alain Prost ali naquela corrida se consagra campeão daquele ano de 93. E Ayrton Senna também sabe, finalmente ali naquele momento, sabe que ele vai para Williams e que o Alain Prost, que ganhou ali pela Williams, está se aposentando de fato. E eles estão começando a deixar as desavenças de lado. E o Ayrton Senna tem um gesto muito legal, eu tinha comentado isso com vocês antes, de que ele tá ali no pódio, né, na primeira posição, ali em cima do degrau, e ele puxa o Alain Prost, que venceu aqui em segundo lugar, mas ele puxa ali pra cima porque o Alain Prost venceu o campeonato, né? E ele levanta o braço do Alain Prost, o Alain Prost venceu o campeonato, e também o Alain Prost está se aposentando mesmo, é a última corrida dele, né, pela Fórmula 1, então Ayrton Senna dá um abraço nele, levanta o braço dele, e eles ali vão começando uma amizade que durou só alguns meses, né, porque Ayrton Senna, aquilo dali é novembro, né, de 93, vamos ver aqui a data, e Ayrton Senna vai morrer no dia 1º de maio de 94. Ó, o GP da Austrália foi 7 de novembro, tá vendo aí, ó, Adelaide, ó, deixa eu puxar pra cá pra vocês conseguirem ver, ó, 7 de novembro, tá certo? A Fórmula 1 costumava terminar mesmo em novembro, ou no início de novembro, como vocês estão vendo aí, né, na primeira semana, no final da primeira semana, ou na segunda semana de novembro. Então a gente sempre pode dizer que final de novembro, dezembro todo e grande parte de janeiro, ele tá no Brasil, tá em Angra dos Reis, né? E é isso que vai acontecer, tá? De kart. Ó, Ayrton Senna aí com o capacetezinho dele amarelo e correndo com o macacão branco, e o Alain Prost, né, do macacão azul. Então essa foi a última vez que eles tiveram um embate, tá certo? Foi de kart. Que coisa maravilhosa, né? Porque uma das coisas que a Ayrton Senna mais gostava era kart, realmente. Ele dizia que kart era uma competição, assim, realmente pure racing, pure driving, né? E ele gostava demais dessa sensação. Deixa eu pesquisar aqui quem foi que venceu. Est pratiquement vainqueur, il reste seulement quelques tours pour aller au bout. Dernier regard qui font mal. Alors, eu acho legal, assim, você ver uma pessoa, tipo assim, burro velho, igual Alain Prost, né, correndo de kart e se divertindo. E Ayrton Senna vendo ali, agora eu quero saber quem foi que venceu. Senna never quite managed to win, although he tried it many times going back. Oh, and Senna's in trouble. Oh no, Ayrton Senna is in trouble, and he retires, he pulls off, and perhaps the two-stroke motor has cried enough. But whatever the problem, Ayrton Senna in trouble, and what a shame after building. Exatamente, what a shame. Então agora descobri, a Ayrton Senna não conseguiu vencer essa corrida. Quem venceu foi o Alain Prost. Então esse foi o último embate entre Ayrton Senna e Alain Prost, foi kart, tá bom? E é bonitinho que você também, considerar que a gente tá falando da Adriana Galisteu aqui, você consegue ver a Adriana Galisteu junto com ele aí, ó. Foi no dia 19 de dezembro. Olha ela ali, ó, a Adriane ali, ó. Esse casaco ela falou que era do pai dela, que ela guardava que era do pai dela. Tá vendo que ela fica ali sem fazer absolutamente nada, sentadinha? Não é toda mulher que tolera isso não, cara. Ela fica ali paradinha, plantadinha, esperando. Não tinha nem um celular naquela época pra ficar olhando um WhatsApp, um Facebook, um nada, um Instagram. Ela e o cabelo bonito dela.
Absolutamente nada para fazer, hein, minha senhora? Oh, que saco, minha senhora. Aí você vê, a pessoa passa por esse tipo de situação. Tô falando pra vocês que ela se doou muito nesse relacionamento, né? E ela passa por esse tipo de situação, e aí depois ele, sei lá, não ganha uma corrida, tá vivendo um momento difícil na carreira dele, e depois vem te tratar mal, vem te ficar só respondendo sim, não, ou então nem fala nada, pede comida, nem te consulta se você quer comer aquilo ou não, entendeu? Agora eu tenho que avançar, sair de 1993 e passar pra 1994, né, gente? Senão a gente não termina nunca esse vídeo. Vocês veem que eu demoro a contar as coisas. Bom, mas assim, no livro da Adriane Galisteu, que é O Caminho das Borboletas, ela vai narrando... Vocês viram que o final de 93 foi incrível, né? Porque assim, por mais que ele não tenha vencido o campeonato, as 2 últimas corridas ele venceu, ela estava junto com ele no Japão, na Austrália, e entre as 2 corridas também em Bora Bora. Na Austrália, além dele ter vencido e ter refeito a amizade dele, talvez começado, a amizade com o Prost, né, com o Alain Prost, ele também levou a Adriane Galisteu no show, essa cena é famosa, no show da Tina Turner, que ele amava a Tina Turner, gente, tanto que no livro do Caminho das Borboletas, ela comenta que dessa primeira vez na churrascada que teve lá em Angra, ela comenta que o toca-fita ficava esgoelando Tina Turner, né, então ele adorava, tá? Ela cita quais eram os músicos que ele gostava. Mas vamos para 1994. Então ela fala assim que dezembro de 93 e janeiro de 94, que é quando eles estão em Angra dos Reis, que foi maravilha total, férias total, e ele assim, já marcado que vai trabalhar, já no contrato, né, que vai trabalhar para Williams, tava tudo indo muito bem. Tá? Sol forte em Angra, muito famoso, tricampeão, de equipe nova. Baía de Angra é tão bela quanto farta. São 365 ilhas. Mas quando um certo helicóptero aparece num certo jardim, não há cantinho mais disputado pela turistada. A mansão de Ayrton Senna vira point da tietagem, o que definitivamente não agrada a Linda. Linda toma conta de um paraíso, uma casa cujo final a vista não alcança. Um hangar com lanchas e jet skis para família e convidados. E a prainha particular só não é mais bonita do que suas frequentadoras. É aqui que o paraíso de Senna se completa. Nas águas calmas e claras da Baía de Angra dos Reis, o milionário, o piloto mais bem pago da Fórmula 1, vira criança e vem brincar. Nadar, esquiar, uma série de coisas que eu adoro fazer, estar com os amigos, família. Mas de vez em quando acontecem os contratempos, né? Com a entrevista aqui, mas faz parte. Senna fica mais uma semana aqui em Angra. Entre os dias 18 e 22, experimenta a nova Williams, no Estoril, em Portugal. Primeiro contato com a nova equipe. Vai ter bastante trabalho para desenvolver um novo carro, com um novo regulamento. Mas eu tenho, assim, muita esperança, estou muito otimista. Eu acho que vai ser um ano que pode trazer muita alegria, não só para mim, mas para todo mundo que torce tanto pela gente. Por enquanto, Ayrton Senna curte férias com Adriane, uma namorada de perder a cabeça e o boné. E pilota Joana, uma lancha tão veloz como o próprio dono. Tudo indo bem. Mas aí já para final de janeiro ele já começa a ter que fazer uma viagem ou outra para a Europa para testar o carro, e como vocês já viram em vários vídeos anteriores desse canal, o carro tava uma bosta, como vocês viram, tá certo? Até porque a culpa mais é da própria FIA, né, do regulamento da Fórmula 1, que tinha proibido todas aquelas novas tecnologias, todas aquelas eletrônicas, não poderiam mais, né, os carros não podiam ter mais, e o carro da Williams foi construído para funcionar daquela forma. Muito bem. Então, a partir de final de janeiro, ele já vai tendo problemas. Agora, vamos ver aqui só o seguinte, qual é a primeira corrida, tá, daquela temporada de 94? Vamos ver aqui. Muito bem, a primeira corrida é o GP do Brasil, ou seja, é Interlagos, 27 de março, tá bom? É a primeira. Então, assim, para ele que tava em Angra pelo menos desde dezembro, né? É bastante tempo que ele tá podendo passar no Brasil. É claro que ela falou, volta e meia ele tinha que ir pra Europa para fazer um teste ou outro, mas tava bastante tempo aqui no Brasil. E aí, gente, 27 de março é domingo, é a prova de Interlagos. Ano passado ele ganhou Interlagos.
O que aconteceu no dia 25 de março? Ela vai narrar no livro dela, mas o livro do Ernesto Rodrigues também comenta o que aconteceu no dia 25 de março, que é, então, o quê? Sexta-feira de teste, tá? Vamos começar a ler primeiro o relato do Ernesto Rodrigues no livro dele. É a primeira briga séria que eles têm, tá bom? Então vocês devem estar vendo aqui, vou ajeitar para vocês também poderem ler aqui junto comigo. Não sei se vocês conseguem ler tudo muito bem, mas eu vou tentando, porque tem eu aqui grande do que nem mais. Mas vocês vão acreditando no que eu vou lendo. Vamos, muito bem. Idílio e confronto. Ayrton estava furioso quando Adriane o encontrou nos boxes de Interlagos. Veja que ele está dizendo que foi nos boxes, tá? Na manhã de sexta-feira, 25 de março, às vésperas dos dois completarem um ano de namoro, porque eles completam um ano de namoro justamente em Interlagos. Ano passado a corrida foi no dia 28 de março, dessa vez vai ser 27 de março, então, né? Eles vão completar um ano de namoro aqui agora. E é assim, um ano de namoro marca a primeira briga séria deles, né? Ele tinha um exemplar da revista Caras na mão. Vou mostrar pra vocês qual revista Caras, vou mostrar pra vocês. É essa revista Caras aqui, tá vendo? Ó, essa daqui, ó, Meu Amor, Ayrton Senna, tá? Ó, Adriane Galisteu, tá, vocês estão conseguindo ver? Adriane Galisteu, a primeira dama da Fórmula 1, a primeira dama da Fórmula 1. É peladinha na cama, eu não tô criticando não, tá bom? Porque pra mim pode tirar foto pelada que não tem o menor problema, só tô querendo dizer o seguinte, que se naquela reportagem, tá, de quando foi inaugurado o cartódromo de Tatuí, na fazenda dele, se Cristine Ferraciu foi extremamente criticada pelo pai do Ayrton Senna, e ela que tava de calça jeans e camiseta, tá certo? Se ela foi extremamente criticada pelo pai do Ayrton Senna, porque ela deu... Um repórter chegou e ela que estava expulsando todos os repórteres, mas um dos repórteres, ela deu uma entrevista. Se ela foi extremamente criticada pelo pai do Ayrton Senna, vocês podem imaginar como a família do Ayrton Senna ficou diante desta revista Caras que vocês estão vendo aí, tá? Eu vou mostrar o resto da revista. Mais uma vez, gosto de dizer para vocês, não sou moralista, pra mim não tem o menor problema, mas pra família do Ayrton Senna e pro próprio Ayrton Senna tinha problema, tá? Tem essa daqui foi a que mais deu problema, não sei se vocês conseguem ver, porque a foto tá estourada, a luz tá estourada, mas ela tá de fato nua na cama, e aqui ó, vocês conseguem ver aqui ó, existe um seio aparecendo, tem um bico, tem um mamilo aqui aparecendo, tá bom? É isso que depois vocês vão ver que isso deu o maior problema. Então essa aqui é a capa, né, que diz Adriane Galisteu, primeira dama da Fórmula 1. E aí, essas são as fotos lá de dentro que vocês vão vendo. Ela é super maquiada, super bonita, ela que escolheu as fotos, né? Adriane Galisteu, as melhores curvas de Senna. Imagina o pai dele vendo isso. Aí tem, ó, essa foto daqui, ó, foi da viagem de Bora Bora, tá certo? Que eles fizeram ali no final de 93. Aí se vocês forem lendo aqui, ó, 4 quilos mais magra, Adriane se recupera dos excessos alimentares cometidos durante o circuito internacional das corridas do ano passado. Troca os sanduíches e massas por peixes, frutas e saladas. Mostra-se no melhor de sua forma. Ela também queria fazer um pouco essa revista Caras. Não foi ela que foi atrás da revista Caras, não. Foi a revista Caras que foi atrás dela. Ela só aceitou, tá bom? E ela topou também fazer um pouco essa matéria, porque no final de 93, ela tava um pouquinho mais rechonchuda. Ela não tava gorda não, tá? Até porque ela antes era bem magra, ela só tava um pouco mais cheinha. E muita gente maldosa começou a dizer: ai, Adriane Galisteu tá ficando gorda do lado de Ayrton Senna. É porque, gente, ela tava trabalhando menos como modelo, né? E tava vivendo a vida numa boa. A gente quando tem quando tem um relacionamento sério, a gente começa a comer pra danar, porque a gente se sente bem, confortável, sai pra rodízio de pizza, sai pra comer japonês. Ela então que bebia Coca-Cola pra Dedéu. Então eu acho que ela também quis fazer um pouco dessa reportagem para poder mostrar que ela estava nos trinques, tá? Que ela tinha agora emagrecido 4 quilos, que ela estava tipo apta a continuar a trabalhar, tá? Como modelo. Há exatamente um ano, a modelo paulista Adriane Galisteu, então com 19 anos, cabeleira dourada, olhos verdes herdados do avô húngaro, chegou no Autódromo de Interlagos em São Paulo para cumprir um contrato com a multinacional Shell. Aí tem as perguntas aqui. Quando você conheceu o Senna, imaginou que poderia vir a namorá-lo? Aí ela falou: conheci o Ayrton em Interlagos, mas não misturo as coisas, estava a trabalho. Para mim, ali estava o piloto, o ídolo. Quando o encontrei na festa do Limelight, aí sim eu o vi com outros olhos. Sabia que seria sua amiga.
Você está apaixonada? A revista quer saber. Depois de um ano, se não existisse uma coisa muito forte entre nós, já teria terminado. E nós estamos muito felizes, estou muito bem amada. Quando vocês começaram a namorar, ninguém acreditava que o relacionamento fosse pra valer. Chegaram a comentar, vamos ver o que continua aqui. Chegaram a comentar que você teria sido contratada para simular um namoro? Você vê que a mídia, né, as revistas, os jornais, os telejornais ainda batiam nesse negócio. Você foi contratada para que a Ayrton Senna não pareça gay? A ideia é essa, né? E lembrando que a Ayrton Senna não era gay, mas que a família sim já tinha contratado, né, a Marjorie Andrade para que ele não parecesse gay. E isso a gente sabe disso pelo livro da Adriane Yamin, o Minha Garota, né? Ele, namorando a Adriane Yamin, teve que contratar uma modelo para não parecer gay. Aí tem muita gente que fala, gente, isso não faz o menor sentido, por que não mostra a própria namorada mesmo, né? E vocês sabem que eles são complicados, porque ela é menor de idade, porque a família dela não quer exposição, não interessa, o que importa é que eles fizeram isso. Eu achei que foi muito errado. Mas aqui tá perguntando, minha senhora Adriane Galisteu, você foi contratada para que ele não parecesse gay? Essa é a pergunta. Aí ela fala, tem gente que fala isso até hoje, é um absurdo, tá vendo? Ela reforça, nossa, até hoje isso. Por sinal, Adriane, 2024, até hoje tem gente que fala isso, né? Um negócio assim, realmente um absurdo. O Ayrton, muito mais escaldado nessas maldades, sentou comigo e conversou. Você agora vai ter que lidar com essas coisas. Mas não se preocupe, porque a verdade sempre prevalece. O que é ruim passa, o que é bom fica. E aí tá aqui a pergunta, e o que mais a incomoda? Agora estão dizendo que sou uma modelo mal sucedida. Tá vendo porque que ela queria fazer a revista também? Para poder dizer que ela tá com tudo em cima e que ela é modelo mesmo. Agora estão dizendo que sou uma modelo mal sucedida. Continuo modelo e só dei um tempo para viver a minha vida. Fiquei furiosa quando li na interview uma matéria super grosseira sobre o Ayrton. Era uma coisa agressiva. Falava que ele tinha uma patroa. Loura, burra e gorda! Jesus! Agora eu quero até achar essa interview aí, que chamou ela de loura, burra e gorda. E como você lida com comentários do tipo do Nelson Piquet, que questiona a masculinidade do Senna? Meu Deus, mas não param de perguntar sobre isso, cara, não param. Aí ela falou, isso é uma coisa de quinta categoria, de última, de gente sem caráter. Peraí que eu passei tudo aqui, já tá valendo, passei. De última categoria de gente sem caráter, inveja mata. Não falo do Piquet porque não o conheço, nem quero conhecer. Aí a revista, qual seria a resposta às insinuações dele? A resposta está em um ano de namoro, tá na nossa cara. Eu adoro isso, gente que transa bem. Gente que transa bem fala assim, ó, tá na minha pele, tá na nossa cara, tá no brilho dos nossos olhos. Não preciso dizer mais nada, Adriane. Muito bem, o Senna é ciumento? Vamos ver o que ela respondeu, porque ele era. Vamos ver se tá mentindo a senhora. Ele não tem porquê. Então tá bom. Assim como eu não tenho porquê ter ciúme dele. Então tá bom de novo. Gente, eu não tenho porquê ter ciúme de Ayrton Senna. Uma pessoa que sempre foi assim, muito marcada pela fidelidade, né? É claro que ele não morre de amores pela minha profissão de modelo. Ele não gosta que eu me exponha demais. Veja o que ela está fazendo aqui agora. Vamos voltar aqui para a fotinho. Ele não gosta que eu me exponha demais. Por exemplo, eu fazia muita campanha de lingerie e já não faço mais. Ele não curte. Mas continuo fazendo os trabalhos que considero mais interessantes. Aí a revista, você teve que renunciar à carreira para ser companheira de Ayrton Senna? Conta aqui na Lente da Verdade. Vamos ver o que ela respondeu. Continuo contratada pela agência Elite. Mas não tá trabalhando, né, senhora? Mas a gente entende. Eu teria feito a mesma coisa. Podendo rodar o mundo. Só que agora eu seleciono muito mais as propostas de trabalho. Quando o nosso namoro engrenou, ele foi claro comigo. Disse que se eu colocasse meu trabalho em primeiro lugar, nós simplesmente não poderíamos ficar juntos. Tá escrito aqui! Tá escrito aqui que ele foi muito claro que se ela colocasse o trabalho dela na frente, eles não teriam como ficar juntos, que foi o que aconteceu com a Xuxa. Foi isso que aconteceu, ou seja, ele pediu para que ela maneirasse no trabalho ou que não trabalhasse at all,
para ser dele, tá certo? Para ser a pessoa que o acompanha, que está do lado dele, tá? E aí muita gente vai dizer, porque as pessoas falam mal, né, gente? A fofoca come solta. E tem muita gente que fala, a Adriane Galisteu, ela era paga por Ayrton Senna. Quem é que nunca ouviu isso? Quando, na verdade, eu sou uma das primeiras a defender que isso é uma maledicência danada. Se a garota trabalhava, se o dinheiro dela ajudava a mãe dela, né, que estava sem o marido, que estava com o filho drogado dentro de casa, se esse dinheiro da Adriane ajudava a pagar as contas dessa casa, e a Ayrton Senna que tá pedindo para ela não trabalhar, eu acho que faz todo sentido uma pessoa trilhardária como ele, eu acho que faz todo sentido que ele possa dar alguma colaboração para que ela ajude nas contas de casa. Vocês não acham, não? O que vocês acham a respeito disso? Que vocês entenderam o que a maledicência está querendo dizer quando fala que ela era paga. Tem ninguém idiota aqui, vocês entenderam, né? Mas vamos deixar aqui de loucubrar o mundo e trazer as maledicências. Vamos voltar aqui pro texto da entrevista. Quando nosso namoro engrenou, ele foi claro comigo e disse que se eu colocasse meu trabalho em primeiro lugar, nós simplesmente não poderíamos ficar juntos. Viajamos a maior parte do tempo e eu tenho que estar disponível. Está escrito aqui. Se estou disposta a ter um relacionamento legal com ele, tenho que ter tempo para ele. De outra forma, seria como o namoro dele com a Xuxa. Olha aí! É a mesma referência que eu tinha feito, ela também fez muito bem. Ele mesmo deve ter feito essa referência para ela. Eles namoraram um tempão e se viram quantas vezes? 3? 4? É impossível dar certo. Aí a revista, você tem ciúme da Xuxa? Vamos ver a resposta dela. Passado pra mim é coisa enterrada. Não penso nem no meu passado, que dirá no dele. Eu admiro a Xuxa. É uma mulher muito bonita, mas ela não me mete medo, não. Confio demais no meu taco. Eu gosto dela por causa disso. Você é romântica? A revista pergunta. Muito. Gosto de mandar bilhetinho, fazer surpresas, mas não sou melosa e nem pego no pé. Deixa a pessoa livre e à vontade. Só exijo sinceridade. Vocês já brigaram? Aí ela fala, por incrível que pareça, nunca tivemos uma única briga. Muito bem. A revista disse, por incrível que pareça, nunca tivemos uma única briga. E é justamente esta revista que vai inaugurar a maior briga que eles tiveram. E eu achei feia. E eu achei feia da parte dele. Não gostei, já falei. Repito aqui milhares de vezes, a Ayrton Senna era extremamente machista. A Ayrton Senna era bem filho do pai dele, tá certo? Né? Então, vocês só reparem aqui, né, que se Cristine Ferraciu foi criticada por simplesmente falar com o repórter, imagina uma entrevista dessa daí de várias páginas, que fala sobre suposta homossexualidade de Ayrton Senna, que ela cita o nome de Nelson Piquet e fica dando trela que fala de Xuxa e fica dando trela, e que mostra esse tipo de foto que vocês estão vendo aí, ó a cara aqui de toda se querendo aqui na areia. Eu acho que, de tudo que eu olho, eu acho que o que a família mais deve ter implicado é com esta foto daqui, ó, ela com a bunda para cima na areia da praia, tá? Eu acho que a família mais deve ter implicado com isso. Que nós temos outras fotos, ela se maquiando, passando creminho no ombro, bem aquelas revistas caras dessa época, tá? E ela aqui na areia, essa aqui é a que complementa a outra imagem daqui, a que eles colocaram fora de ordem. Vamos voltar para o livro do Ernesto Rodrigues para ver o que ele está falando sobre isso daqui, sobre essa revista? Vamos lá, vamos continuar. Tudo bem. Então, ele tinha um exemplar da revista Caras na mão. De acordo com o relato do jornalista Nirlando Beirão é quem escreveu o livro Caminho das Borboletas, tá? Ela fez uma entrevista de várias horas, tá? Por alguns dias que ele gravou fita, e aí depois, com base nessa entrevista, é ele que escreveu o livro. Então, de acordo com o jornalista Nirlando Beirão, assim que ela se aproximou, Senna jogou a revista em sua direção e explodiu. Era isso que você queria? Então, minha gente, olha a cena. É como se ele tivesse, assim, com uma revista na mão, tá?
e jogou a revista, tipo, na cara dela, no colo dela, tá certo? Perguntando, é isso que você queria? Parece aquelas pessoas que jogam coisa contra a parede, sabe? Sabe, já viu aquelas coisas? Aqueles homens que dá soco na porta, homem que bate na mesa, parece esse tipo de coisa, tá? Esse tipo de cena, tá? Cena dando cena. Então, Senna jogou a revista na sua direção e explodiu. Era isso que você queria? Era uma reportagem de capa feita pela jornalista Cíntia de Almeida. Apresentava Adriane como namorada de Ayrton Senna. A revista Caras, que ainda estava para completar 1 ano de existência no Brasil, era, de acordo com Nirlando Beirão, seu primeiro diretor. Olha, ele trabalhava na revista Caras, até porque a editora que publicou o livro O Caminho das Borboletas é a editora Caras, tá? Então, o próprio Nirlando era o diretor da revista. Inspirada no conceito das chamadas revistas del corazón da Argentina. Se o Brasil, como a Argentina, não tinha realeza, Caras criara uma nobreza de prestígio e estrelato, o Star System brasileiro. Senna, o príncipe, encabeçava a lista de 20 eleitos por Nirlando e sua equipe para compor a Casa Real Brasileira, ao lado de Xuxa, a principal estrela entre as mulheres. Também faziam parte da corte, da versão brasileira de Caras, o humorista Jô Soares, o jogador Romário, o apresentador Cid Moreira e as atrizes Malu Mader e Regina Duarte. Essas eram as pessoas que a revista Caras mais perseguia, né? Ayrton, portanto, passara a ser uma preocupação diária para Nirlando. E a busca de entrevistas e imagens dele vinha sendo tão intensa que incluiu, naquele verão de 1994, uma tentativa de pouso de helicóptero na casa de Angra. Olha que absurdo! A revista Caras estava tentando, assim, pousar na casa de Angra. Uma tentativa de... O fotógrafo argentino Carlos Marchi, que o próprio Nirlando considerava maluco, queria se aproximar da casa do condomínio Portugal de qualquer maneira. Já não bastava aquela galera que ficava nos barcos, assim, no mar, de longe, batendo foto com umas teleobjetivas, tá? E só não conseguiu pousar porque Ayrton, acompanhado de Leonardo, correu para o heliponto e acionou o motor do seu próprio helicóptero, né, que estava pousado lá, impossibilitando, por razões de segurança, o pouso de Caras na intimidade de sua mansão. Agora vocês vejam, se Ayrton Senna já estava nesse nível de putice com a revista Caras, né, de ter visto o helicóptero da revista Caras quase pousando na casa dele, ele ter que ligar as hélices do helicóptero dele para aquela porcaria não pousar ali, você pode imaginar ele vendo Adriane Galisteu dando uma entrevista para a revista Caras, uma revista que ele, olha só como é que é assim, ele não autorizou, porque ele precisava autorizar. Eu entendo, gente, eu entendo que é complicado, né? Porque assim, eu tô criticando ele, mas eu também entendo que assim, você tá falando só de você ou você tá falando de mim também? Você, Adriane, tá falando só de você e da sua carreira ou você tá falando de mim? Estava falando dele. Estava falando dele, dos antigos relacionamentos dele, da vida amorosa dele com ela. Então, assim, eu acho que nesse sentido, eu vou dar razão para Ayrton Senna, que ao menos ele deveria ter sido consultado. Mas eu acho que a Adriane depois falou que ele tinha sido consultado sim. Que ela tinha falado que a revista Caras tinha entrado em contato com ela e que ele tinha dado o aval para ela dar a entrevista. Então, por que ele reagiu assim? Vamos continuar pra gente ver. Na opinião de Nirlando Beirão, Senna, ao reagir contra aquela reportagem de capa, pareceu estar querendo dizer que a Adriane era uma modelo e não a futura mãe dos filhos dele. Esse é o próprio Nirlando Beirão que está dizendo isso, não sou eu, tá? Ou seja, Ayrton Senna, ao ver aquela revista Caras, ele ficou tão puto de que ele chegou à conclusão de que não dá, não posso me casar com você. E acho que ele ficou tão puto porque ele, no fundo, queria, talvez tenha em algum momento passado pela cabeça dele casar com ela. Quando ele viu aquela revista, ele próprio deve ter ficado puto, a família deve ter ficado puta, a própria família deve ter ficado assim, meu filho, essa não vai dar, essa não tem futuro com você, essa não pode ser a mãe de seus filhos, essa não pode ser a mãe dos netos daqui de casa, né? Àquela altura, o namoro era o centro de uma sofrida crise entre Ayrton e a família. Veja! A família já estava brigando contra ela. Ela que no livro dela, O Caminho das Borboletas, disse que tinha um relacionamento ótimo com a família. Ela deu vários exemplos de sair para fazer compras com ele, de tomar café da manhã com Dona Neide, de Dona Neide pedir para tirar o duende da cama dele que ficava em Angra, que certamente foi Xuxa que deu aquele duende, não sei. Mas não sou eu que tô falando, tá?
é o Ernesto Rodrigues que está falando, que ali, em março de 1994, aquele namoro já era o centro de uma sofrida crise entre Ayrton e a família. E quando eu falo sofrida, que aqui está escrito sofrida, como eu interpreto sofrida, porque Ayrton Senna estava brigando pela Adriane Galisteu. Por isso que a crise é sofrida, porque ele ama a família, mas ele está brigando com a família por causa de Adriane Galisteu. A família está indo contra ela e ele está defendendo ela. E aí ele se desgasta com a família, se desgasta com o pai, se desgasta com a mãe, defendendo a Adriane, e aí de repente... Aí eu acho que ele ficou meio puto, tá bom? Acho que ele ficou meio puto, vamos continuar. No final de 1993, a Adriane chegara a ser levada por Ayrton para passar o Natal com a família em Tatuí, mas na última hora voltou para São Paulo dirigindo o carro de Dona Neide. Que estranho. Mas ele ficou, não, óbvio que ele ficou porque era Natal com a família dele, mas ela resolveu voltar. E a Dona Neide até emprestou o carro dela para ela. Não vou me aprofundar, só achei estranho de fato. Outro momento tenso foi a compra de um carro Uno 0 km cor prata para ela. Gente, eles ficaram putos por causa disso. Isso é um dinheiro de troco de bala para Ayrton Senna? Não acredito. A transação fora feita pelo amigo Alfredo Popesco, tá? Isso aí é de longa data do Ayrton Senna, tá? A pedido de Senna. De acordo com Alfredo, é amigo de infância mesmo, de adolescência. O presente deixou Milton da Silva chateado. Mas o pai do Ayrton Senna, olha, troco de bala. E o Milton ficou chateado porque ela ganhou um carro. Ai, gente, um carro assim. Ai, ela ganhou um Audi. Ai, ela ganhou uma Ferrari. Ai, ela ganhou um helicóptero. Ai, ela ganhou uma casa, um apartamento. Não, seu Milton, ela ganhou um fucking Uno Mille. Sabe? Complicado. Quando Ayrton e Adriane estavam no Brasil, o namoro misturava situações românticas e tensas. O piloto Nelson Loureiro confirmou que até bilhetes apaixonados eram motivo de viagens do helicóptero de Senna. Em uma delas, a pedido de Ayrton, Nelson levou Adriane para uma filmagem em Paraty, litoral do estado do Rio. Logo depois de pousar, quando ela disse que estava com saudade de Senna, àquela altura no escritório do edifício Vare, em Santana, Nelson, cúmplice, propôs: escreve um bilhetinho que eu levo para ele. Adriane aceitou a sugestão, escreveu o bilhete e, minutos depois, ele estava voando de volta para São Paulo. Para a surpresa de Ayrton, ao perceber o pouso antecipado do helicóptero no prédio: ué, o que você está fazendo aqui? Eu trouxe esse bilhete para você. Ayrton, segundo Nelson, pegou o bilhete e reagiu preocupado. Você é louco? Meu pai me mata se soubesse disso. Aliás, mata você e eu. Mas você tem que responder o bilhete, Ayrton. Algum tempo depois, Nelson decolou novamente para Paraty, saiu de São Paulo para Paraty de novo, levando a resposta do Ayrton. Ou seja, não, gente, vamos fazer uma análise aqui eu com tela grande. Olha lá, o dinheiro sobrando. Vamos lá. Ela tá em Paraty, porque na certa tem que fazer alguma gravação, porque como eu falei pra vocês, não é que ela tenha parado de trabalhar completamente, mas assim, parou quase tudo. Mas ela tava em Paraty fazendo alguma gravação, tá certo? De algum comercial, de alguma coisa. E aí, ele pediu pro amigo levá-la de helicóptero de São Paulo até Paraty. E levou. Até aí, talvez o pai do Ayrton Senna ficasse chateado com esse gasto de dinheiro com a Adriane Galisteu, mas tudo bem. Aí ela tava com saudade de Ayrton Senna, então ela vai e escreve um bilhetinho. E o amigo é tão cúmplice que ele decola o helicóptero de Paraty e vai até São Paulo para entregar o bilhetinho. Ayrton Senna, quando... o helicóptero já voltou? Porque não era para voltar assim tão rápido, em 1 hora, em 2 horas, era, né, para passar o dia inteiro, para voltar só no final do dia, o que aconteceu? Aí o amigo dele, não, o bilhetinho aqui, ó, as cartas de Ninjago do meu filho. Não, o bilhetinho aqui, ó, da Adriane Galisteu pra você. Você tem que responder agora. Aí Ayrton Senna entra na onda, até porque ele é miliardário mesmo, why not? Aí ele vai e escreve algum bilhetinho pra ela, tá? E fala, vai lá, entrega então. E aí ele decola o helicóptero de novo para Paraty para entregar o bilhetinho. O pai da Ayrton Senna, se soubesse disso, iria fazer só o cálculo do combustível, né?
de quanto que isso custou, dessas palhaçadas, não sei o quê. Eu acho que faltava realmente um WhatsApp naquela época pra ficar mandando uns foguinhos, uns negocinhos desse. Porque quem tem dinheiro pode. Vamos continuar. Então o Nelson decolou novamente para Paraty, levando a resposta de Ayrton. Olha, gente, sinceramente, só para vocês verem quanta coisa boa que podia ter entrado nessa série da Netflix, né? Para Nelson, um dos que perceberam mal-estar na família deflagrado pelo namoro, a atitude de Milton da Silva era a de um pai diante de um filho que faz escolhas de vida diferentes das que ele imaginava e queria. Muito bem. Eu fico tentando interpretar, eu leio e fico tentando interpretar. Eu acho que o seu Milton era uma pessoa extremamente conservadora e que fazia muita tempestade em copo d'água, tá? É assim, existe uma coisa complicada em relação a pai que controla, pai e mãe que controla dinheiro de filho que fez o dinheiro por conta própria, né? É o caso da... Teve até alguém que comentou aí num dos vídeos meus que assim, nossa, parece aquele caso da Larissa Manoela que não podia comprar um milho com seu, com seu próprio salário, né? É uma coisa complicada isso, porque assim, no fundo, você é pai. Você é mãe. Você também está ali instruindo aquela pessoa, mesmo que a pessoa seja adulta, você está sempre lembrando aquela pessoa, instruindo aquela pessoa o que é certo, o que é errado. Aí você vai dizer, mas olha, mas certo e errado, eu que sei gastar o meu dinheiro, entendeu? E eu faço milhões de dólares, ele fazia milhões de dólares. Dinheiro é meu, quem ganhou fui eu. E se eu quiser mandar bilhetinho de helicóptero? Eu sou rico, sou miliardário. Mas vocês entendem que o pai possa ficar preocupado? E possa fazer alguns comentários em relação a isso? Agora, o problema é ele achar que aquela moça... Então, o comportamento dos dois... vocês estão gastando dinheiro, se fosse vocês, eu mudava um pouco esse comportamento. Agora, o problema é por alguma razão você achar aquela moça errada para o seu filho, de maneira geral. Completamente errada para o seu filho. Agora, lembrem-se, se ele achava que Cristine Ferraciu... que se comportava do jeito Ferraciu, filha do almirante. Se aquilo já era um problema, que às vezes ele apontava o problema, vocês imaginem a menina com a bunda pra cima ali na praia, que vocês viram na revista Caras, tá certo? De acordo com ele, no final de 93, as brigas haviam chegado a um ponto em que ele ouviu Ayrton flertar com a alternativa inimaginável para quem conhecia sua profunda dependência emocional em relação ao Brasil, a Tatuí e principalmente a Angra dos Reis. Ayrton teria dito para ele, estou pensando até em não vir para o Brasil e ficar lá em Portugal com a Adriane, de tanto que a família estava enchendo o saco. Braguinha, um dos que perceberam não apenas os problemas com a família, mas também a mudança pessoal de Ayrton, deu, 9 anos depois, uma explicação simples para a crise. O Milton achava que todo mundo que se aproximava do Ayrton tinha interesses. Queria tirar vantagens. Bastava um relacionamento durar mais para ele não gostar. Eles tinham essa preocupação. Isso, gente, é um grande problema. Esse é o que eu sempre chamo de o mal do príncipe. Porque o príncipe sempre se pergunta, será que essa pessoa realmente gosta de mim? Será que essa pessoa se aproximou de mim porque gosta de mim do jeito que eu sou ou por causa do meu dinheiro, tá? E isso é uma coisa que não fica só no príncipe, fica na família do príncipe também. A família do príncipe fica pensando, será que essa pessoa que se aproximou do meu filho gosta de fato do meu filho ou está se aproximando só por causa do dinheiro do meu filho, né? É um problema que tem que ser tratado em análise, né, com trabalhos, com conversas, e isso tem que ser superado de alguma forma, até porque eu não sei se as famílias percebem, mas esse tipo de comentário, acaba diminuindo o seu filho, ou sua filha, porque seu filho pode dizer assim, eu não sou interessante não, eu não sou bonito não, eu não sou gato não, eu não sou cheiroso, eu não sou charmoso, eu não sou bem arrumado, eu não sou inteligente, eu não sou engraçado, não. Eu não tenho sex appeal, não. Uma menina como a Adriane Galisteu se aproximaria de mim por causa do meu dinheiro, é isso que meu pai acha, é isso. Eu não tenho nada que chamaria a Adriane Galisteu a não ser pelo meu dinheiro, é isso.
E eu sei que é difícil, que isso é uma coisa que machuca internamente todas as pessoas, né? O próprio Ayrton devia ficar machucado com isso, e a própria família talvez ficasse um pouco machucada com isso, mas talvez dissesse assim, mas meu filho, mas se você fosse, meu filho, apenas um empresário normal, uma pessoa, sabe, uma pessoa de classe média alta, uma moça como a Adriane Galisteu se aproximaria de você? De verdade, com essa idade, não sei o quê, essas coisas ferem, né, E eu acho que uma das coisas que toda a família do príncipe, todo príncipe deveria entender, é que nós somos o todo. Nós somos o todo. Então, assim, Ayrton Senna, ele era cheiroso, ele era bem arrumado, ele era inteligente, ele era educado, muito educado, né? Ele era um gentleman. E ele tinha dinheiro. Sim, e isso faz parte do todo. Aceitem que ele tinha dinheiro e que as pessoas se aproximam dele pelo todo, cara. Ele é o todo. E ele sabe pilotar helicóptero, maluco. Vocês têm uma noção do que mulher acha quando vê um negócio desse? Mulher quando vê um maluco dirigindo carro a 300 km por hora como se não fosse nada. Dirigindo helicóptero, pilotando helicóptero, avião, moto, sabe? Sendo empresário, trazendo a Audi pro Brasil, se vestindo daquele jeito que ele se vestia, todo cheiroso, todo cheio de excreminho, todo maravilhoso. A pessoa é o todo. Ai, Nida, mas ele tem não sei quantos milhões. Ah, sim, ele tem não sei quantos milhões também. Gente, tem uma frase da Marilyn Monroe num filme, que eu adoro aquela frase da Marilyn, que falam assim, mas você não tá se aproximando de tal pessoa só por causa do dinheiro? E aí ela fala, gente, olha só, é claro que você se apaixona pela pessoa, pela personalidade da pessoa, né? Um homem pode se apaixonar por uma mulher pela personalidade de uma mulher, mas assim, se ela for bonita, será que isso também não ajuda? Né? Será que beleza não ajuda, além da personalidade dela? Então é isso, o homem também, será que a beleza do homem também não ajuda? Será que as coisas que o homem sabe também não ajuda? Será que o dinheiro que esse homem tem, ou que essa mulher tenha, também não ajuda? Então assim, gente, as pessoas são o todo, tá bom? E saibam disso, você nunca vai conseguir separar exatamente as frações de você que de fato atraíram aquela pessoa. Eu mesma aqui eu não sei, tá? Meu marido se atraiu por mim, se sentiu atraído por mim por causa do quê? Por causa do meu cabelo? É por causa do meu corpo? É por causa da minha voz? É o jeito que eu falo? É se eu sou inteligente ou não? Entendeu? Você não tem como saber exatamente, apenas aceite, vá no flow. Então Milton achava que todo mundo se aproximava do Ayrton com interesses para tirar vantagem, bastava um relacionamento durar, mas para ele não gostar. A mesma coisa disse Betize Assunção, tá? Que era relações públicas do Ayrton Senna. Disse a mesmíssima coisa. Se o namoro durasse muito tempo, a família já não gostava. Para Linamara Batistella, que é a médica do Ayrton Senna, tá? Uma médica pessoal, uma amiga dele. Para Linamara Batistella, por mais sofrida que tenha sido a crise e por maiores que fossem as diferenças com o pai, ele jamais romperia com a família por causa da Adriane. Isso é verdade, eu também acho que ele não romperia. Mas poderia haver essa possibilidade de ficar um pouquinho mais longe, um pouquinho mais de tempo mais longe, e visitar um pouco menos, sabe? Não é romper, mas assim, começar a dar um pouquinho mais de distância, entendeu? Ayrton tinha um respeito imenso e profundo pela mãe. Um rompimento público com a família seria impossível e impensável. Não estamos falando de Dona Neide, estamos falando de seu Milton. A julgar pelo depoimento de Cristine Ferraciu, né, aquela que eu sempre menciono, é aquela pessoa que eu acho que é muito chave para poder entender a personalidade do Ayrton Senna. Ayrton, nesse período, também viveu momentos de conflito afetivo que o levaram a ligar para ela no início de março, aos prantos. E veja que foi no início de março. Então ainda não foi o problema da revista Caras. O problema da revista Caras, que foi pro final de março, vamos voltar aqui, foi dia 25 de março que ele falou aqui no início, né, do capítulo. 25 de março. Então foi no início de março, para vocês verem que ainda foi antes da revista Caras, mas que a situação já estava difícil, essa situação do relacionamento dele com a Adriane Galisteu, digamos que fevereiro, sobretudo março de 1994, tá complicada, tá? Ele está meio que muito balançado
em, de fato, saber o que ele pensa da Adriane Galisteu, porque, assim, ele defende a Adriane Galisteu contra a família, mas, de fato, a família está fazendo alguma pressão, porque olha o que ele disse aqui sobre a Adriane Galisteu para Cristine Ferraciu, tá? Ligando para ela aos prantos, que era muito comum, vocês sabem que a Ayrton Senna chorava muito. Ele pediu perdão, não se conformava com os erros que tinha cometido. Ou seja, é como se fosse uma análise, que ele estivesse fazendo uma análise do que são as mulheres. Aquela coisa bem machista também, tá? Do Ayrton Senna, da família do Ayrton Senna, né? De que existem mulheres para casar e outras mulheres que não são para casar. Ou seja, ele adorava a Adriane Galisteu, mas ele próprio, parece, pelo que está dizendo aqui o livro, ele próprio estava chegando à conclusão de que talvez a Adriane não fosse realmente uma mulher para casar. Aí quando vem a revista Caras aí que ele meio que sela essa mentalidade dele. Mas ele ainda tá muito balançado. Tanto está balançado que ele está aos prantos, porque assim, ele de fato gosta daquela garota, tá certo? Mas também ele sabe que o que ele fez com a Cristine Ferraciu foi errado. Vocês lembram que eu já citei aqui várias vezes, né? Que eu também acho errado. E ele às vezes tem esse momento de reflexão, às vezes ele percebe, né, que ele pisou muito na bola, tá? Então ele me pediu perdão, não se conformava com os erros que tinha cometido. Tinha chegado à conclusão de que tinha perdido e machucado as duas únicas mulheres com as quais poderia ter casado. A Adriane Amin e eu. E isso, gente, é uma coisa que faz sentido isso que ela tá falando. Porque a Adriane Amin e Cristine Ferraciu são aquelas duas mulheres dentro desse hall de mulheres que a Ayrton Senna teve, várias, né? Desse hall de mulheres que a Ayrton Senna teve, são as duas que mais parecem aquelas bonitas e do lar, né? Aquelas mulheres mais reservadas, mais recatadas, mais classudas, de família, tá certo? Mulheres que não buscam a mídia, que querem eu quero só me casar com você aqui, porque eu gosto de você, mas assim, você lá no seu trabalho, isso não me interessa tanto, me interessa você aqui dentro de casa, tá? E era isso que a família dele também privilegiava. Então, nesse momento, ele parece ter ficado um pouco balançado com isso, pelo depoimento dela. E aí vão ter uns defensores aqui do relacionamento de Adriane Galisteu, que eu já sei que vão ter uns defensores do relacionamento Senna-Galisteu, que é o Galicena, que já me falaram aqui, o Galicena. Vocês são muito engraçados, cara. Que vão dizer, essa garota tá mentindo! Cristine Ferraciu tá mentindo, ele não fez nada disso! Ele não ligou nada pra ela pra dizer isso, pra dizer que ele só podia se casar com a Adriane Amin e com ela, tá mentindo. Ih, gente, eu já falei pra vocês que eu não tô aqui pra dizer que ninguém tá mentindo. Eu tô tentando ponderar o que cada pessoa tá falando e tô tentando analisar. Eu acho que faz total sentido isso que ela tá falando. E acho que, apesar dele ter dito isso, ele pode ter dito isso pra ela, mesmo assim, ele quis ficar com a Adriane Galisteu e ficou. Porque, veja, ela falou que isso é início de março, e dia 1º de maio, ele tava com a Adriane Galisteu. Então, assim, ele pode ter dito isso pra ela, mas ele que decidiu ficar com a Adriane Galisteu. Então, do tipo, ele pode ter visto assim, ela não é pra casar, mas depois ele pode ter mudado de ideia. Ou então ele pode não ter mudado de ideia, ele pode ter continuado com a ideia, ela não é pra casar, no entanto, eu estou gostando de ficar com ela e vou ficar com ela até eu não gostar mais. Tá? Porque foi ele que decidiu continuar com ela até o dia 1º de maio. Sendo que no último dia da vida dele, na última noite da vida dele, a família ainda tentou afastá-lo de Adriane Galisteu mais uma vez. Vamos continuar. Então, assim, com as duas mulheres, as duas únicas mulheres com as quais poderia ter casado, Adriane Amin e eu. E que tinha machucado a Yamin fazendo com ela o que a Xuxa fez com ele. Muito bem, quem foi que disse isso foi a própria Cristine. Por sinal, a Adriane Amin gosta muito desse depoimento da Cristine, porque a Adriane Amin fica... A Adriane Amin acha, pelo livro dela, pelo livro do Minha Garota, ela acha, até hoje ela tem essa certeza, de que a Ayrton Senna estava prestes a voltar ao relacionamento com ela. Ela acredita nisso, está no livro dela, tá? Ela acha mesmo que ele ia voltar com ela, que ele ia voltar a procurá-la e que ia finalmente pedir desculpas para ela por tudo que ele fez. E ela acha isso mediante esse tipo de depoimento que Cristine Ferraciu deu no livro do Ernesto Rodrigues.
Nós não sabemos se isso ia acontecer ou não, tá certo? Isso é uma coisa que ela acha. Ayrton só chorava, pedia perdão e, de acordo com Christine, tentava explicar sua relação com Adriane Galisteu. Ela não incomoda, não faz perguntas e não enche o saco, tá? Com a autoridade de quem ajudou Adriane a escrever suas memórias, Nirlando Beirão confirmou. Adriane não desafiava o Ayrton. Muito jeitosa, muito jeitosa, ela não pressionava, nem fazia uma carga de responsabilidade. Se fosse uma Cláudia Schiffer, ele ficaria intimidado. Mas, ou seja, se fosse uma supermodelo, se fosse a Xuxa, ele ficaria intimidado. Mas não era o caso, era uma modelo ainda pequena, era uma pessoa que não tinha fama e não tinha poder. Eu já disse pra vocês que muito desse relacionamento, falei pra vocês que Ayrton Senna gostava muito de ter esse papel de protetor de Adriane Galisteu, ele se sentia muito bem em ser esse homem que acolhia Adriane Galisteu, né, de ser esse homem provedor, esse homem defensor daquela pessoa mais fraca, porque a mulher é vista como a mais fraca da relação e aquele homem é aquele defensor, aquele protetor. Ele se sentia muito bem com isso. E se ela fosse grande, por exemplo, uma Cláudia Schiffer, quem disse isso não sou eu, é o Nirlando Beirão que escreveu o livro da Adriane Galisteu. Que se ela fosse uma Cláudia Schiffer, ele ficaria intimidado. Se ela fosse Xuxa, ele ficaria intimidado e ele ficou. Então é uma coisa que a própria Adriane Yamin chegou a descrever esse relacionamento do Ayrton Senna com a Adriane Galisteu como controle e poder, né? Ele ficava muito satisfeito, ele ficava resguardado, calmo, confiante, ele não ficava inseguro, com a Adriane Galisteu. Por quê? Porque ali ele tinha controle e poder. E vocês sabem como o homem odeia a insegurança e que o homem busca a segurança. O homem não, né, gente? Qualquer pessoa busca a segurança, né? E com a Adriane Galisteu ele se sentia seguro, porque ele sabia que ela não ia abandoná-lo como outras tantas fizeram, né? Porque ela o fazia bem, porque ela estava fazendo ele feliz. E ele estava gostando disso. E ele também estava gostando dele naquele relacionamento. Você está entendendo? Que isso reforça, isso faz com que ele se sinta melhor também. Porque ele está se sentindo bem, em fazer o bem também. E ela era inteligente, como eu já falei pra vocês, e ele reconhecia a inteligência dela, tá? E é uma coisa que eu já falei pra vocês vão dizer assim, Neida, você critica demais o relacionamento, critica demais a Adriane Galisteu. Não, eu já disse pra vocês várias vezes. No outro vídeo, quando ele conheceu a Adriane Galisteu, vocês sabem que quando você bate o olho em alguém, o que você está vendo é a aparência física da pessoa. Então eu falei pra vocês que ela fazia o tipo físico dele. Mas outras várias mulheres também fazem o tipo físico dele, né? Falei pra vocês de que ela tinha o mesmo nome de uma outra ex-namorada dele. Aí várias pessoas... Você tá querendo dizer que ele ficou com a Adriane Galisteu porque ela tem o nome da outra? Da Adriane Yamin? Não, gente, eu tô dizendo que a princípio, no início de tudo, essas coisas te atraem. Mas vocês têm razão, é óbvio que pra ele ter ficado 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses com ela, é porque não era só isso que estava atraindo ele a ela, não é só a beleza, o tipo físico dela e o nome da ex-namorada, obviamente que não. Se ele continua com ela é porque além da beleza, ela tem algo mais. E que algo mais é esse? É essa alegria que ela traz na vida dele, essa jovialidade que ela traz na vida dele, a inteligência, ela é inteligente, o fato de que ela é muito franca, ela falava as coisas com ele como se ele fosse um amigo dela, ela não tinha medo de Ayrton Senna não, então ela falava as coisas, e outra coisa, e as coisas que ela falava, de fato iam às vezes chocando ele e fazendo com que ele tentasse protegê-la. Ela não negava, porque muita gente poderia ficar com vergonha de Ayrton Senna, eu não vou falar pra ele que meu pai morreu quando eu tinha 15 anos e de que eu posei na Playboy agora querendo um dinheiro e não sei o quê. Não, ela falava.
Ela falava, perdi meu pai com 15 anos, meu irmão tá drogado, já posei na Playboy pra conseguir $4.000, e isso ia fazendo com que eu preciso protegê-la, preciso proteger essa menina que eu tô achando super interessante, muito linda, muito inteligente, preciso protegê-la. E quanto mais ela falava, mais ele via a diferença, né, de vida entre ele e ela, e ele ia tentando protegê-la. Então, assim, se fosse uma Claudia Schiffer, ele ficaria intimidado, mas foi uma relação que foi crescendo e ele começou a sinalizar para a família que queria aquilo. Exatamente, é isso que eu tô falando para vocês. Foi uma relação que foi crescendo. Era impossível ignorar o namoro, qualquer que fosse o papel que dessem a Adriane. Nuno Cobra esteve 3 semanas na casa do Algarve. Lembra quando eu falei para vocês ali, quando ele estava quase passando da McLaren para Williams, né? Que o Nuno Cobra foi lá para um trabalho intensivo com Senna. Disse ter formado com ela, uma aliança para não deixar que ele voltasse a ser aquela pessoa tensa, preocupada, responsável, lacônica, triste, taciturna. Ó, Adriane dizia, ataca daí, Nuno, que eu vou atacar daqui. Vamos tirar esse Senna daí. Ele está virando Senna, está ficando triste. Ela e o Nuno Cobra não queriam que o Ayrton virasse Senna. E toda vez que ele estava ficando assim, ela dizia, ele está virando Senna, não pode. É quase como se fosse virando o Incrível Hulk, ou então Dr. Jekyll virando Mr. Hyde. Ele não pode virar o Senna. Em uma única oportunidade, Takeo Kiuchi, o engenheiro da Honda, que se tornou amigo, disse ter sentido a sensação reconfortante de que Ayrton era um ser humano normal. Um jantar em Suzuka, na semana do Grande Prêmio do Japão, em 1993, aquele que ele ganhou, tá? Kiuchi já estava de volta ao departamento de pesquisa e desenvolvimento da Honda, no Japão, e recordou. Eu estava com a minha mulher, Yuki, e Ayrton com a Adriane. Foi um encontro em 3 idiomas, japonês, inglês e português. Eu nunca vi Ayrton tão alegre e brincalhão como naquele dia. Valderez Zanetti é a moça que cortava o cabelo do Ayrton Senna, a cabeleireira do Ayrton Senna. Ele ia encontrar Valderez, ele cruzava o mundo para encontrar Valderez, que ele só deixava Valderez cortar o cabelo dele, tá? Gente rica é assim, tá? Só pra reforçar. Valderez, no penúltimo corte de cabelo, já em 94, viu Ayrton na época em que ele estava melhor como pessoa. Foi ela que falou isso. Na época em que ele estava melhor como pessoa. Ou seja, nem sempre ele foi muito bom como pessoa. Está escrito aqui. Na hora de se despedir, Ayrton fez o que não costumava fazer. Parou na escadaria, virou-se para mim e mandou um beijo tão afetuoso que todo mundo no salão caiu de 4. Muito bem. Então essa é a história da revista Caras, que ele ficou muito chateado. Vamos passar para a descrição de Adriane Galisteu do que foi isso com a revista Caras. Começa assim: parece, sei lá, uma qualquer. Como é que você deixou que fizessem uma coisa dessas? Isso ele com a revista. Era comigo, o mínimo que ele dizia. Gritava coisas horrorosas. Estava transtornado, uma fera. Ela mesma falou, estava transtornado, uma fera. Enrolou a revista e atirou com raiva contra a parede do nosso apartamento na Rua Paraguai. É um pouco estranho porque o Ernesto Rodrigues disse que isso aconteceu no próprio motorhome, tá? Ali em Interlagos. Ela tá dizendo que aconteceu no apartamento. Eu não duvido, gente, que tenha acontecido nos 2 lugares. Eu não duvido que a briga tenha sido no motorhome e que tenha continuado em casa, né? Não duvido. Sentia-me péssima, muda, paralisada. Tentava resmungar alguma desculpa, mas não saía do... mas olha aqui, né? Ela tá tentando dizer assim, mas olha aqui, eu não sou qualquer uma, não. Eu tava tirando... Qual é o problema? Eu tava tirando foto, eu não posso tirar foto? Eu não posso tirar foto de biquíni? Você não disse que eu podia sair na revista pra falar da gente? Ou seja, você também faz parte da minha vida, eu não posso falar de uma parte da minha vida? Eu tenho que... O que é isso aqui também? Você tá achando que eu sou quem aqui também? Né? Mas ela não conseguia, porque eu entendo ela totalmente. Eu também às vezes fico meio assim, de não conseguir falar, né? Seria inútil qualquer argumento. Calei. Também a pessoa quando tá muito transtornada é melhor também ficar quieta. Depois, quando a poeira baixar, você continua. Por uma dezena de vezes, eu tomara contato com esse lado desgovernado do Ayrton, mas nunca na condição de vítima, ou pivô da tragédia. As coisas que o tiravam do sério eram adversários de pistas, carros que quebravam, jornalistas inconvenientes, fãs sem desconfiômetro. Nunca pensei que ia chegar o meu dia.
E dia pior não poderia haver, bem na semana em que ele ia começar tudo de novo na sua carreira, a semana do GP do Brasil em Interlagos. A revista que ele folheava raivosamente 10, 20 vezes até arremessar contra a parede era a edição de Caras que saiu na quarta-feira. Eu era a capa, um longo ensaio fotográfico de 12 páginas, fotos grandes, belíssimas, feito pelo Fábio Cabral. Eu já tinha tomado a cautela de trabalhar com um profissional da mais absoluta confiança. Às vésperas do GT do Brasil, Caras apresentava em grande estilo a namorada do maior de todos os ídolos nacionais. Um ano antes, no dia em que fui pela primeira vez me encontrar com ele naquele mesmo apartamento dos Jardins e dali saímos juntos para Angra, eu levara debaixo do braço o exemplar de uma revista espanhola chamada Man. Vocês já viram que eu já mostrei ela aqui para vocês. Ao contrário do que sugere o nome, nada a ver com a Playboy. Era uma revista de muitas fotos, viagens, aventuras. E ela também estava com a bundinha dela de fora na revista Man. A agência Elite selecionou um time de 10 meninas e passamos um par de dias na praia de Camburi, de maiô, ilustrando aquela que seria uma reportagem sobre o litoral brasileiro. Para minha surpresa, fui capa, eu sozinha. Diante de todo aquele escrete de beldades, entendi a escolha como uma homenagem ao meu sobrenome espanhol. Essas coisas envaidecem uma modelo, é claro, enriquecem seu book e dão um empurrãozinho na sua carreira. Foi por isso que levei a revista até a casa do Ayrton e, orgulhosa, mostrei a ele, ali, em 93, quando ela foi no apartamento dele pela primeira vez, ela levou a revista. Quando veio a inevitável pergunta, como é seu trabalho de modelo? Ele adorou quando ela foi contando. Agora, odiava. Em um ano de convivência, alguma coisa tinha mudado e talvez eu não tivesse dado a devida conta. Aquela briga, a primeira que tínhamos, de verdade, me punha diante de um problema de identidade dupla. Namorada e modelo. Esperei que ele serenasse, se é que era possível. Falei calmamente, minha vida inteira eu trabalhei assim. Não é nenhum mistério para mim chegar diante de um fotógrafo e posar, fazer caras e bocas. Trato meu trabalho de uma forma absolutamente profissional. Preciso de dinheiro e preciso trabalhar. Mas ele voltava a revirar página por página de Caras. Apontava aqui e ali e... Eu não sei nem se ele tá apontando o texto da entrevista. Ah, quem falou disso, falou daquilo, falou da Xuxa, falou do Piquet. E ficou dando trela pra ele quando ele trouxe essa história de que eu sou gay de novo. E não sei o que. Ou se eram as fotos. Aqui, teu peito de fora, tua bunda pra cima, não sei o que. A gente não sabe nem o que era. Mas ele voltava a revirar a página, de página por página, né, de Caras. Apontava aqui e ali. Voltava a se sacudir de irritação. Berrava, está escrito berrava. Você precisa entender que não é mais a mesma, Adriane. A coisa estava feia. Ele jamais me chamava de Adriane, só de Dri ou Drica. Você hoje é a minha namorada. Sei disso. Abri mão da minha vida para isso e não estou aqui lhe cobrando. Queria, ao contrário, que você entendesse que estou muito feliz pela escolha que fiz. Ele não se conformava, não ouvia ou não queria ouvir. Ainda tentei ser razoável. Mas o que te desagradou? As fotos? O texto? A merda toda. Tá escrito aqui. Ayrton Senna, meu Deus. A merda toda. As fotos especialmente... Eu acho que é as fotos especialmente. Eu acho que é isso que tá escrito. As fotos especialmente. Ayrton não era do tipo de ter crise de ciúmes. Recordo-me que uma vez na fazenda, ao me ver descer do quarto com uma mini saia nova. Ai, gente, ele era muito ridículo, cara. Isso aqui, se duvidar, é o Natal que ela passou lá na fazenda e acabou indo embora, no carro da dona Neide. Não duvido nada. Recordo-me que uma vez na fazenda, ao me ver descer do quarto com uma mini saia nova, ele perguntou: ganhou quando tinha 13 anos? Olha... Dos 9 anos até aquela noite em que achei que tudo estava acabado, eu sobrevivi como modelo. Ela começou com 9 anos de idade, né? Arcando com os preconceitos que a profissão provoca e administrando a maior dificuldade de um trabalho em que a beleza é o elemento primordial. Uma modelo parece ser muitas coisas que ela de fato não é. Mas para quanta gente, a única coisa que vale no mundo não são as aparências,
Pensando bem, isso ali na hora valia também para ele, pro Ayrton, né? A mulher de César tem que... Não basta ser honesta, né? A mulher de César, ela também tem que parecer honesta. Minha lealdade para com aquele admirável ser humano que eu amo e conheço tão de perto era absoluta. Minha convicção em mim, em minha sinceridade, me davam força para enfrentar o desafio, mesmo que eu tivesse naquela hora de recuar taticamente, em respeito ao momento que ele passava, a agonia que já invadia sua alma, a ansiedade que pronunciava o dia seguinte, o outro, até o domingo da corrida. Dei um passo para trás. Tá bem, eu errei. Não precisava ter me exposto. Se eu estivesse no seu lugar, talvez reagisse do mesmo modo. Peço desculpas, mas se você quiser terminar a nossa relação por causa desse episódio, aproveita a sua raiva e vá em frente. Termina. Tinha um travo de choro na garganta, porém fiquei firme para não chorar. Propunha o fim do nosso namoro, mas meu coração estava do tamanho de uma ervilha, gritando não, não. Sair dali seria mergulhar num abismo sem fundo, eu sabia disso. De repente vi que caíam lágrimas dos olhos dele. Entendi aquilo como seu constrangido jeito de dizer sim, acabou, até mais. Ou seja, eles quase terminaram mesmo por causa desse negócio dessa revista. Tivemos um relacionamento maravilhoso, continuei. Nunca chegamos a uma discussão nesses termos. Fiquei chocada com o que se passou aqui. Você me mostrou um Ayrton que eu não conhecia. Muito bem, Adriane, joga na cara dele! Longe de mim irritá-lo, eu já me lamentava previamente pelo desfecho esperado. A discussão havia avançado madrugada dentro, puta que pariu! Ele apagava a luz. Ai, gente, pior que eu conheço um maluco que fez isso com uma conhecida minha. Ai... Ele apagava a luz, a raiva vencia, acendia de novo, falava. Olha, conheço um cara que fez isso com uma pessoa que eu conheço. Que passou a madrugada batendo porta, aí parecia que o assunto tinha acabado, aí acendia a luz de novo, gritando de madrugada, tá? Aí batia a porta de novo, apagava a luz, aí você achava que já tinha acabado, que já tinha falado tudo que tinha que falar, aí acendia a luz de novo, e outra, ainda tem e outra. Ai, gente, que saco, eu não consigo nem imaginar tudo que ele tinha pra falar. Tanto, madrugada dentro, já não falou o que tinha pra falar, como é que voltou? Acho que ele ficava repetindo as mesmas coisas, não é possível. Ai, ele apagava a luz, a raiva vencia, acendia de novo, falava. 4 horas seguidas. Meu Deus. Pensei no pior. Amanhã eu me levanto e vou embora. Pensei, minha filha, não seria a reação de uma mulher vingativa ou ofendida. Não ia ser mesmo, não. Então é a melhor coisa a se fazer mesmo. Não, porque veja assim, o respeito dele pra ela, né? Do respeito que ele tem por ela, acabou. Total. Imagina as barbáries. Se ele tá falando tanto mal disso daí, por 4 horas seguidas de madrugada, começou lá no box, e tá passando a madrugada aí, gritando com ela, imagina as barbaridades que ele não falou pra ela, cara. Imagina. Seria a atitude correta de uma mulher vencida. De uma mulher vencida não, mulher. Oi, de uma mulher que sabe o que tem que fazer da vida. Não gostou não? Beijo então pra você, que essa sou eu. Aí foi ele quem interrompeu. Nunca duvidei de seu caráter, não é isso. Amigo. Disse que não gostei. E não gostei, é só isso. Trocamos um olhar em que senti a faísca de um amor que, na verdade, nenhum de nós queria perder. As feridas estavam expostas, mas, em silêncio, com uma cumplicidade, sem palavras, nos demos um tempo. Fomos deitar. Engraçado que naquela noite, sem nada combinado, trocamos de papel. Quem subiu o zíper do uniforme fui eu. Ela fala isso, né? De que quando ele ficava muito carrancudo, ele subia o zíper do uniforme do Senna, né? Virava o Senna. Agora quem tá puta é ela. Muito bem, Adriane! Quem subiu o zíper do uniforme fui eu. Ele, que não dormia, dormiu. E eu é que não preguei os olhos. Eu o vi acordar cedo, pois a quinta-feira já era dia de muitos compromissos. A quinta-feira? Não, porque o Ernesto Rodrigues disse que o problema foi no dia 25, que foi sexta-feira. Ou seja, ela está dizendo que isso daí foi quarta. Eu acho que talvez ela tenha recebido a revista antes, que deve ter ido para a banca de jornal.
na sexta-feira, dia 25, mas talvez ela quarta-feira já tivesse com a revista, talvez seja isso. Ou então ela errou aqui a data. Não é a primeira vez que ela erra a data aqui nesse livro, tá? Ela já tinha mencionado que o GP de Interlagos de 93 aconteceu numa época que não era. Hoje em dia, como a gente tem o Wikipédia, a gente sabe que foi no dia 28 de março de 93. Mas vamos lá. Ele se aproximou da cama, me deu um beijo e disse, um beijo de tchau e disse: a gente se fala depois. Foi ele pisar fora de casa para eu me dar, enfim, o direito de um choro franco, forte, sacudido. Desabei, literalmente. Chorar pode ser o melhor atalho para a compreensão das coisas. De repente, tudo se organizou na minha cabeça, tudo ficou muito simples. Acho que tenho razão, mas a minha razão que vá para o inferno. Caras era a revista mais disputada nos fins de semana na fazenda. O senhor Milton comprava. Ele chegava abraçado de jornais e revistas. O próprio Beco lia e gostava. Quando surgiu o convite para eu ser capa, em fevereiro, olha, o convite veio em fevereiro, um mês antes, né? Nem cheguei a cogitar, mas, pouco a pouco, fui começando a gostar da ideia. Naturalmente, consultei-o! Tá escrito aqui, ó, que ela tinha consultado ele e que ele tinha, né? Eu não gosto de dizer essa história de que ele tinha permitido, de que ele tinha deixado. Porque homem não tem que permitir porcaria nenhuma, a mulher faz o que ela tiver que fazer, entendeu? Mas nesse caso, como ela vai falar dele, aí eu até entendo que ela tem que consultar, o que você acha, vou falar de você também, vou aparecer como sua namorada. Nesse caso, né? Consultei-o. Só fiz porque ele disse sim. Só fiz porque ele disse sim. Na sua condição de empresário, que argumentava seu portfólio de negócios, ele passou 10 dias entre a Alemanha e a Inglaterra no início de março. E foi lá, tá? Quando ele estava na Europa, tá bom? No início de março. E foi lá, num dos vários telefonemas que trocávamos dia após dia, que toquei no assunto. Eu faria do meu jeito, tranquilizei-o, com um fotógrafo de confiança. Quem? Ele quis saber. Estou pensando no Fábio Cabral, ela falou. Cabral andava me rondando com a proposta de uma exposição de fotos só minha. Gosto do trabalho dele. Confia? Ele insistiu. O estilo dele é bárbaro, né? E você, está a fim de fazer? De repente até estou. Faz tempo que não tiro foto posada. Ué, então vai, disse ele, sem meias palavras. Comentei que pensava em fotografar numa praia. 3 dias, com repórter, produtora, maquiador juntos. Que praia? Ele quis saber, meticuloso. Camburi. Mas por que Camburi? Camburi é a mesma praia que ela tirou foto para tal da revista Man. Porque é aqui perto, é uma praia bonita, a qual faz muito tempo que eu não vou. Não tem sentido ir a Angra fazer isso, lá é o nosso canto. Tenho milhões de maravilhosas fotos minhas com você em Angra. Ele quis saber mais, onde fica, qual seria o esquema, resumi. Aquele mesmo esquema de modelo, fica tranquilo. Fiz as fotos com o maior prazer e o maior cuidado. Mas foi uma trabalheira para todos. Saiu do jeito que eu queria. E a Adriane Galisteu fala no livro dela, né, O Caminho das Borboletas, que ela já tinha até mostrado, antes dele dar essa crise de ciúmes, que ela já tinha até mostrado as fotos pequenininhas, em formato pequenininho para ele, antes da revista sair, e que ele tinha gostado. E não só para ele, como ela tinha mostrado para a família dele como um todo. Tá aqui, ó, vou ler para vocês. Ainda assim, ela insistiu com o fotógrafo, tá? Ainda assim insistiu, um cromo só, porque ele não queria mostrar pra ela antes da revista sair. Um cromo só de cada série, aquele que estivesse pior, pra eu ver como tinha ficado. Ele concordou, peguei na portaria do ateliê dele e aquilo só me confirmou que eu, modelo com mais de 10 anos de janela, desconfiava. Perfeito. Guardei o pacote para fazer uma surpresa pro Beco, que estava de volta. Deixei para... Ele antes estava na Alemanha, né? A negócios, vocês lembram disso, né? Deixei para mostrar a ele no fim de semana na fazenda, lá em Tatuí, tá? E aonde estava ela, ele e a família dele. Quando estivéssemos só os dois na cama. Dia 21 de março, que é aniversário dele, né? Segunda-feira, já é semana do GP, que o GP foi dia 27 de março, tá? O de Interlagos, o primeiro do ano de 94. Então, dia 21 de março era aniversário dele, 34 anos. No domingo, teve bolo, doce, parabéns, sob a batuta de Zaza. Descobri naquela noite na fazenda que ele tinha vocação de editor de fotografia. Olhou os cromos um a um, contra a luz, com rigor e atenção. Gostou? Eu estava ansiosa. Gostei. De uma em especial, essa da bicicleta. Realmente está bonita aquela foto da bicicleta. Todas estão, para mim todas estão.
A minha predileta. Pensei de novo. Se a foto soubesse que um cara com esse olhar existe, quem sabe não ia lhe propor mudar de ramo. Fiquei tão encorajada que desci com um maço de fotos para o café da manhã. Queria que a Zaza, mãe dele, compartilhasse de nosso segredo. A mãe viu. Lindo, tá aqui escrito, lindo. Zaza gostou, Dona Neide gostou. O Léo, os amigos que estavam na fazenda, enfim, os cromos passaram pelas mãos de todos. Comentários sempre elogiosos e não se falou mais nisso, tá? Aí de repente quando a revista saiu, como a reportagem de caras sairia na semana do GP do Brasil, o jeito de eu descarregar minha adrenalina era esperar pela revista. A do Beco, ele aliviava correndo diariamente na USP. Vocês lembram que ele corria com o Nuno Cobra na USP, né? Seu treino para aquela que, além de impor a incógnita de estreia de uma temporada com escuderia nova, carregava a responsabilidade de ser, justamente, né, em São Paulo, sua terra. Eu o acompanhava na USP e ficava impressionada. Onde quer que ele fosse, paravam-no para a pergunta fatal. E o carro, como é que tá? Ele vago, mas a conversa sempre escorregava para o otimismo. Já ganhou, você vai ser tetra, diziam todos. O GP do Brasil era o cardápio da semana. Pior para o já ansioso Ayrton. Estou corroído por dentro, confessou a mim naquela terça-feira, dia 22 de março. As pessoas estão enganadas. Não vai ser esse passeio que elas imaginam. Ele já sabia como é que estava o carro, né? O primeiro contato dele com a pista de Interlagos, na quarta, ainda só para a gravação de um comercial da Nacional Seguros, coincidiu com o primeiro contato dele com a minha Caras, já impressa. Ou seja, a primeira vez que ele viu a revista Caras foi na quarta-feira, tá? Um assessor dele, Charles, sem maldade, fez a gentileza. Ele só deu uma folheada e foi trabalhar. Por coincidência, quem produzia o comercial da Nacional era Tina Krug, a mesma que me acompanhou com Caras a Camburi. Ela pediu-lhe um autógrafo e, em troca, deu-lhe de presente uma cartela com sobras das minhas fotos. Mais fotos, ele brincou. Então você é a famosa Tina. Tudo muito ameno, tudo muito cordial. Ainda me ligou para dizer que, à noite, jantaríamos na casa dos pais dele. Lá ficou mais quieto do que nunca. Mas vi no seu silêncio a expectativa do GP que chegava e não um problema com a revista, entendeu? Engano meu. Foi a gente se despedir dos pais, abrir a porta do elevador e apertar o botão do 2S da garagem para ele fechar de vez a cara. Você viu a Caras? Ela perguntou, né? Aí ele, claro, durante o almoço no Mac... Ah, não, foi ele que perguntou. Aí ele perguntou, você viu a Caras? Aí ela, claro, durante o almoço no McDonald's da Avenida Rebouças. Ela vivia comendo no McDonald's, gente. Eu tinha passado e repassado as páginas. Confesso que, no final, me veio pela primeira vez um friozinho na barriga. Estava linda a reportagem, o texto corretíssimo, mas no fundo, eu me perguntava, era preciso ter feito? E você gostou? Ele prosseguiu. Ah, não sei, você não gostou? Aí ele disse, não. Só isso? Não. O elevador chegara à garagem. Cada um de nós tinha ido com seu próprio carro, o que me condenava a uns 10 minutos de angústia até nos reencontrarmos no nosso apartamento da Rua Paraguai, né? Me fala, implorei. Aí olha só o que ele reclamou, ó, que ele não gostou. Você estava muito sexy. Foi em casa que aconteceu toda a explosão que narrei. Eu já o tinha visto emburrado, cabisbaixo, era o jeitão dele de mostrar sua contrariedade. Conhecer e aprender a conviver com isso, respeitando o timing da crise dele, sem entrar na paranoia de que eu era culpada ou que era de mim que ele tinha se enchido. Mas discutir daquela forma, nunca. Ainda assim, eu pensava primeiro nele. Meu Deus, ele vai ter corrida! Não pode ficar assim. Você vê que quem está sendo insultado e humilhado é ela, mas as pessoas estão sempre pensando nele. Meu Deus do céu, vai correr 300 km por hora, né? No domingo, hoje já é quarta-feira de noite, amanhã já é quinta, amanhã já tem alguns testes e ele tá assim, desse jeito. Foi uma experiência dramática, mas muito educativa. No dia do enterro do ídolo Senna,
pessoas do povo abriram as páginas de caras. Não só a do Casal Feliz, da última edição, né, que saiu o seguinte, porque foi isso que aconteceu, que ela vai explicar aqui, gente. Primeiro teve essa infeliz revista da Caras, né, que deu esse problema todo. E aí depois ele que resolveu fazer uma nova edição da Caras. Foi uma seguida da outra, tá? Que aí que são aquelas célebres fotos que vocês conhecem dos dois juntos na fazenda de Tatuí, os dois juntos na piscina, no Algarve. Ele fez uma seleção, né, de fotos ali para a segunda revista Caras, que aí ele... São fotos que ele escolheu, que ele achava que ela não estava sexy demais, um texto que foi... Aí a entrevista foi dada por ele, né? Foi ele que foi entrevistado, tá? Saiu do jeito dele, porque ele sempre foi assim, né? Tudo tinha que ser do jeito dele. No dia do enterro, porque essa segunda revista saiu, assim, um pouquinho antes dele morrer, alguns dias antes. Então, no dia do enterro do ídolo Senna, pessoas do povo abriram as páginas de Caras. Não só do Casal Feliz, de uma edição seguinte, né? Mas também aquelas mesmas que geraram tanto ódio. Elas me acenavam com a revista, não para me adular, eu sei, mas como uma forma de espontânea solidariedade com a mulher que ele tinha. Digo isso nunca por vaidade, e sim com o coração tão partido como naquela noite difícil e em outras que se seguiram. Olho para trás e vejo que muitas coisas se juntaram ali naquelas páginas da revista. Tirem fora a tensão da semana, muito compreensível, mas havia a surpresa de ele me ver de novo como uma modelo, depois de uma sumida legal que eu tinha dado das páginas e dos outdoors. Talvez, inconscientemente, eu quisesse lembrar, eu tenho um trabalho, eu tenho uma profissão. O Beco, de repente, já não se conformava. Você não precisa mostrar ao mundo que tem um corpo bonito, que tem esse outro lado, Adriane Galisteu. Foi uma de suas frases mais esclarecedora. Esse outro lado, Adriane Galisteu, quer dizer a modelo, aquela que continuava, bem ou mal, no book da elite. Ele jamais disse com clareza, mas devia sonhar com outros rumos profissionais para mim. Isso que eu me pergunto, Adriane. Isso que eu me pergunto, Adriane. O que seria que ele sonhava de rumo profissional para você? Tá? Porque ele era totalmente avesso à mulher dele aparecer em qualquer coisa que fosse. Então, assim, eu me pergunto, o que ele sonhava para você? Porque a impressão que dá é que ele sempre encastelava as mulheres, né? E tinha mais, aquilo que ele não escondeu, mesmo diante dos meus argumentos do tipo, mas você sabia de tudo, ou você viu os negativos antes, um sentimento bem humano chamado ciúme. Seu corpo bonito é para mostrar só para mim, tá aqui escrita a frase. Eu sou ciumenta, embora disfarce. Ele é ciumento, pensei. O que ele próprio, de certo modo, me reconfirmou antes de sair para o primeiro treino oficial, na sexta-feira, dia 25 de março, já aplacada a onda de fúria. Me faz só um favorzinho sobre aquilo. Vai na revista e pede os cromos. Todos, quero guardar para mim. Nenhum problema. Ele ainda teve tempo de reconhecer dias mais tarde que, ao promover todo o furacão, o que mais o incomodava era o fotógrafo. Até onde tinha ido a ousadia dele. O que ele queria fazer, gente, o que a Ayrton Senna queria fazer, ele queria ver todas as fotos. Ela queria que ela fosse lá na revista, pegasse todos os cromos, porque ele viu que ela tava pelada ali na cama, né? Aí ele queria que ela pegasse todas as fotos que foram batidas, né? Porque 90% não é publicada na revista, né? Porque ele queria ver quais foram as fotos que aquele fotógrafo tinha batido. Ou seja, o fotógrafo pediu para ela tirar a coberta de cima do peito, o fotógrafo tirou foto dela pelada na cama, ele queria ver se o fotógrafo viu ela pelada. Até onde tinha ido a ousadia dele. Exatamente até o ponto que as fotos revelavam. Mas há outro desconto que dou hoje ao descontrole do Beco, e uma lição que ele sempre quis me incutir, eu reconheço. O perigo que a celebridade acarreta. Não tem nada a ver com a revista ou com a imprensa, mas tem a ver com a vida. Eu já estou calejado, dizia ele, alertando para as cascas de banana que invejosos e futriqueiros gostam de botar no caminho dos que ganham fama e respeito. Mas você é uma menina, preste atenção para não se machucar. E ele fez o melhor tempo de sexta, tá? A pole position naquele sábado em que fomos de manhãzinha, ele, eu e o Fábio, né? O Fábio Machado, o primo dele, e a esposa Nice, além do piloto Nelson, os 5 no mesmo helicóptero para Interlagos. E ela estava sentindo muita culpa, tá? Ela fala aqui do meu sentimento de culpa silenciosa, mas eles foram juntos para Interlagos, tá? Ali em 94, mas ela tá ali se sentindo meio mal, se sentindo mega culpada, né? Muita gente queria falar comigo e eu fui avisando, nada de entrevista. Ela se recolheu bem ali, porque ela ficou se sentindo mal. Me escondi o mais que pude.
Até os amigos estranharam. Braga, como sempre, o Braga me alertou. O homem tá uma fera, garotinha. Só com o Cristiano eu me abri um pouco. Contei sobre a briga, o medo de tudo acabar ali. E ele não me socorreu nem um pouquinho. Meteu o pau nela aqui, ó. Gosto de você, mas se fosse minha namorada, eu terminava. Meu Deus. Aí veio o GP, domingo, né, do GP, e aquela realidade prevista por ele deu-lhe a rasteira. A poucas voltas do final ele estava... Se é que eu o conheço, a rodopiada da Williams, num ponto meio bobo, foi até melhor. Seria um castigo subir ao pódio no Brasil em posição de inferioridade ante o alemão. Cheguei em casa antes dele. Ayrton esperou horas para o autódromo esvaziar e sair em relativa liberdade. Na sala, triste com o resultado, também estava o gordinho reclamando, o tal do Baleia, né? Vocês lembram? Mas o que é que o Beco tem? Ele não falou comigo? Não está falando com ninguém, disse eu. Vou conversar com ele, disse o gordinho, com ares de ofendido. Fica quieto, pedi, senão vai estragar tudo. Não é nada com você. Chega o Ayrton, ainda cansado, vem parar junto do sofá e senta no meu colo. Meu coração esguichava de alegria. Ficou assim uns 20 minutos, conversando demoradamente com o gordinho, falando da prova, de motores, da derrapagem. Já estava pensando em outra coisa, o lançamento na terça-feira da marca Audi, que passaria a representar no Brasil. Pra você ver que ele estava conseguindo coisas muito grandes, assim, bem no finalzinho da vida dele, né, gente? Você vê que era na semana seguinte, digamos que era abril, né? Abril de 1994, quando se deu a festa de lançamento, né? Da importação acho que esse nome se chamava, o braço da Senna Brands, que fazia isso, era Senna Imports, né? Que a empresa dele, Senna, ia começar a fazer a importação da Audi no Brasil.